Eu encontrei um fragmento do sistema. Obtive a habilidade de atravessar os mundos. Mas a cada viagem só posso ficar por 5 segundos. O que se pode fazer em 5 segundos? Mas antes que eu pudesse reagir, o sistema me levou até a borda de uma enorme piscina. Dentro da piscina havia uma grande quantidade de pássaros belos. Não consegui me controlar e peguei meu celular. Cliquei rapidamente e tirei uma foto. Pá! Depois voltei para o meu apartamento com uma marca na mão. O lugar que eu fui deve ser um banho feminino na Vila da Folha. Porque eu vi o símbolo do Naruto da Vila da Folha lá. Pensei e repensei, mas não sei o que realmente se pode fazer em 5 segundos. Cada vez que eu viajo, o mundo é diferente. Mas consegui esse tesouro com muito esforço. Não usar é impossível. Ou isso é uma grande bênção. Ou é como se o inferno estivesse oferecendo fumar. Que se dane. Viajar entre mundos. Ai! Então, vi uma jovem colidir diretamente comigo. A fruta espiritual que eu segurava caiu no chão. Eu também fiquei surpreso. Este deve ser um mundo de cultivo. Olhei para a jovem que foi atingida. Ela estava pegando as frutas. Justo quando eu hesitava se devia roubar ou não. O tempo acabou. Eu desapareci instantaneamente do lugar. Quando voltei, dei um tapa na própria cara. Eu realmente hesitei. A verdade é que eu ainda tenho consciência. Mas não muito. Uma oportunidade foi desperdiçada assim. Fiquei tão irritado que bati no peito e pisei os pés. No entanto, nesse momento, uma fruta vermelha caiu do meu corpo. Descobri que o cabo dessa fruta tinha espinhos. Uma fruta ficou presa na minha roupa. Eu sentia claramente que havia uma leve ondulação de energia dentro. Peguei a fruta, limpei em meu corpo e decidi mordê-la. No entanto, nesse momento, eu pausei. Como eu poderia comer algo tão bom sozinho? Vankai, vem aqui um momento. Nós dois, cada um fica com metade. Um grande cachorro amarelo ouviu o chamado. Ele correu alegremente até aqui. Seu nome é Vankai, é um cachorro de rua que eu encontrei. É hora de você ser leal. Enquanto falava, eu parti a fruta ao meio. Dei uma metade diretamente para o Vankai. Vankai ficou muito feliz e comeu a fruta. Em seguida, ele se esticou e se deitou no chão. Quase não acreditei no que vi. Essa fruta é venenosa. Vankai, você não está machucado, está? Eu não posso ficar sem você. Na próxima vez que houver frutas, eu não terei outro cachorro. Eu balancei o Vankai. Mas Vankai não parecia ter intenção de acordar. No entanto, suas patas traseiras se mexeram inconscientemente. Em seguida, coçou a cabeça e continuou deitado. Ah, então ele estava dormindo. Eu pensei que hoje à noite teríamos carne de cachorro no hot pot. Esperei mais de meia hora. Vankai acordou. Seu pelo pareceu estar um pouco mais suave. Seus olhos também estavam bem mais brilhantes do que antes. Parece que não há problema. Vankai ficou tranquilo ao ver que você está bem. Eu acariciei a cabeça de Vankai. Então ele comeu aquele meio fruto de uma vez. Depois de comer o fruto, eu só senti uma onda de calor fluindo para dentro do meu corpo. Eu me senti muito mais leve. E então não houve mais nada. Esse foi o único efeito. Embora seja um fruto espiritual, isso claramente deveria ser algo comum. Não que todas as pessoas possam comer, mas deve ser quase o mesmo. Parece que vou ter que treinar minha velocidade de solteiro de anos. Na próxima vez que eu viajar e encontrar algo assim, vou pegar na hora. Amigo, o tempo é limitado. Se for por destino, a gente se vê na próxima. Eu compenso você na próxima vez. A energia armazenada nos fragmentos não é muita. Parece que só dá para atravessar uma vez por dia. Cada vez dura 5 segundos. O tempo passou rápido e já se passou um dia. Desta vez eu estava preparado. Desde que haja algo bom para roubar, está tudo certo. Atravessar. Eu atravessei novamente desta vez. Apareci diretamente na entrada de uma pequena vila. Fora da entrada da vila, havia uma placa de pedra. Nela estava escrito, Vila de Pedra. Eu vi uma criança segurando uma garrafinha de leite. Ela abriu a boca, surpresa, e me olhou. Ela ainda tinha vestígios de leite na boca. Eu também recuperei a consciência. Já se passaram 2 segundos nessa hora. Olhei ao redor e, além da criança, parecia que não havia mais ninguém. Resistindo à condenação da consciência, eu olhei para a criança. Me dê isso, você. Eu rapidamente arranquei da mão da criança a garrafinha de leite. Afinal, não havia mais nada aqui. Eu não posso simplesmente levar todas as crianças embora. Depois de pegar a cabaça de leite, minha figura desapareceu instantaneamente, deixando apenas uma criança atordoada. Olhei para minha mão, que estava vazia. Os olhos da criança rapidamente se encheram de lágrimas. Eu, que voltei para casa neste momento, também. Olhei para a cabaça de leite em minhas mãos. A criança pequena tinha uma força considerável. Se não fosse por eu ter pegado ele de surpresa, eu talvez não conseguisse roubá-lo dele. Eu vi que a cabaça estava gravada com um grande caractere JAL. Embora seja apenas uma cabaça de leite, eu consegui sentir a energia dentro dela.
A força era dezenas de vezes maior do que aquela fruta espiritual anterior. Eu simplesmente peguei a cabaça de leite e bebi. Depois de apenas um gole, senti meu corpo cheio de energia. A partir de agora, eu precisarei beber um gole todo dia. Em poucos dias, eu acho que poderei me tornar um super-homem. Quanto àquela criança, eu só posso pedir desculpas. Nos veremos novamente, e com certeza haverá compensação. Hoje eu vou te trazer um pote de leite. Aqui, eu trouxe uma lata de leite em pó de 3 servos. Garanto que não será um prejuízo para você. Estou em casa há vários dias, mas ainda não pretendo sair. Eu planejo ficar em casa e me isolar. Eu não vou sair até conseguir algo bom. De qualquer forma, eu sou um trabalhador autônomo. Depois de 2 dias de descanso, ninguém vai se importar comigo. No dia seguinte, atravessar. No restaurante Gia. Vários homens vestidos com hobbies estão bebendo e comendo juntos. No entanto, nesse momento, uma figura apareceu de repente ao lado da mesa. Eu olhei ao redor. Puxei uma cadeira e me sentei à mesa, começando a comer. Arranquei uma coxinha de frango e coloquei na boca. Em seguida, peguei a jarra de vinho e uma tigela. Enquanto isso, eu dizia sem parar: coma, coma, coma. Não seja tímido comigo. Essa refeição é por minha conta. Eu disse de forma ousada. Em seguida, eu simplesmente puxei uma mesa e desapareci, deixando uma mesa cheia de clientes perplexos. Dentro da casa alugada, eu apareci segurando uma mesa. A comida é boa, mas a maioria são pratos comuns. Apenas o frango tem um pouco de energia espiritual. E o vinho também tem uma leve energia espiritual. O restante é parecido com pratos normais. No entanto, devem ser todos naturais. O sabor é bom. Na verdade, no começo eu só queria levar alguns pratos. Mas ao olhar, essa mesa não parecia muito pesada. Então decidi levar tudo de uma vez. Justo hoje eu ainda não tinha comido. Depois de comer, dei os ossos e as sobras para o Vankai. Essa é a vantagem do cão de fazenda chinês. Ele come de tudo. O que eu comer, ele come também. O que ele comer, eu como depois. Se não houver nada, ele ainda consegue ajudar a limpar. Portanto, os cães são os amigos fiéis da humanidade. No dia seguinte, atravessando. Ah, que tristeza! Socorro! Passei 5 segundos correndo. Atravessando. De repente, apareci no meio de uma rua. Uma menina pequena estava me olhando fixamente, com uma de frutas cristalizadas na mão. Me dá isso. Eu peguei a fruta cristalizada e desapareci instantaneamente. Tutu. Nanã. Cadê sua fruta cristalizada? Já te disse para não correr por aí. Um menino um pouco mais velho passou correndo e disse: um grande irmão acabou de roubar minha fruta cristalizada. E então, puf, ele desapareceu. A menininha bateu com o dedo e disse com um quê de tristeza. Dentro da casa alugada, eu mordi a fruta cristalizada. Descobri que essa fruta cristalizada era apenas uma simples de frutas cristalizadas. Ou seja, é maior. É só um pouco mais doce. Atravessar. Dá lá. Tomei a medicina. Pode trazer? O que eu peguei aqui? Olhando para uma tigela de remédio na minha mão. Eu nem me atrevo a dar isso para ele, que atrai riqueza. Principalmente o que eu ouvi no final: dá lá tomando remédio. Isso é definitivamente venenoso. Atravessar. Levanto meu copo para convidar a lua brilhante. Pode trazer? Atravessar marca registrada. Chefe, esse melão é doce? Pode trazer? Atravessar. 30 anos no lado oeste do rio. Não subestime a pobreza da juventude. Pode trazer? Eu simplesmente joguei de volta no apartamento alugado. Eu queria pegar o anel do Xiu Ya. Ouvi as falas e já sei quem é. Mas eu esqueci. Mesmo o Xiu Ya no nível 3 de luta é mais forte que eu. Ele me deu um soco e me mandou de volta. Parece que roubar coisas não pode ser tão fácil. Se encontrar alguém forte, acabaremos levando uma surra. Depois de alguns dias de luta, eu também consegui muitas coisas. Que melancia é essa? Maçã, certo. Taça de vinho. Até o papel higiênico de um brother no banheiro eu roubei. Tudo isso é coisa sem valor. Atravessar. Traz aqui. Eu ainda não roubei isso. Ela me deu um tapa que me virou de cabeça para baixo, invadindo o palácio da imperatriz. Pequeno ladrão, que coragem você tem? De repente, uma guardiã pegou e me levantou. No entanto, neste momento eu simplesmente desapareci de suas mãos. E junto comigo desapareceu a adaga da guardiã. Ai, ai, ai. Cadê a pessoa? Meu punhal também sumiu. Eu coletei pedras espirituais por 3 anos para comprar uma adaga de alta qualidade. A guardiã estava quase chorando de dor. Eu consegui retornar. E ainda roubei a longa espada da guardiã. Essa palmada não pode ser dada a si mesmo. É preciso trazer algo de volta. Atravessar. Eu estava prestes a estender a mão. Mas de repente percebi que aqui não havia ninguém. E agora estou em uma árvore imensa. A árvore está carregada com muitos frutos que parecem bebês.
No entanto, essa árvore é realmente muito grande, mesmo o fruto mais próximo de mim. Ainda assim, eu tenho que subir uns 5 ou 6 metros. Meu tempo é curto, só tenho 5 segundos. Então, eu quase não pensei e comecei a subir em direção ao fruto. Nesses 5 segundos, eu tinha que conseguir pegá-lo. No entanto, nesse momento, uma voz alta e abrupta ecoou. Ousado ladrão! Ousou roubar o fruto do ginseng. Eu vi duas pessoas parecidas com discípulos de Tão. Elas voaram diretamente em minha direção. Fiquei tão assustado que quase caí da árvore. Mas com esse único tremor, o tempo acabou. Eu simplesmente voltei à cidade. E naquele momento, eu estava a uma distância do fruto do ginseng. Só a menos de meio metro de distância. Só posso dizer que tudo é destino. Dor. Muito doloroso. Faltou apenas meio metro. Sinto meu coraçãozinho doendo. Faltou apenas um apertinho. Eu teria conseguido pegar. Fiquei tão irritado que bati um soco na parede. Acabei fazendo um buraco enorme na parede. Eu também fiquei perplexo. Eu sou tão forte assim? Isso não é uma parede de madeira. Esta é uma parede de concreto. Eu não sei como é meu próprio corpo. Desde quando eu sou tão forte? Espera aí. Será que é a fruta ginseng? Cheirar um pouco. Pode viver até 360. Será que eu virei um super-homem só de cheirar? Não é impossível pensar assim. Afinal, é a fruta ginseng. Comer um dá para viver 47 mil anos. Cheirar um pode dar para viver mais de 360 anos. Neste momento, olhei para meu abdômen que já estava em forma. Os músculos abdominais novamente ganharam vida. Eu sinto que agora deveria ser invencível. Pelo menos agora eu não me encaixo mais na categoria de pessoas normais. É hora de sair e se divertir um pouco. Saindo de casa, eu planejo ir primeiro à academia para dar uma olhada. Pelo menos testar quão forte eu realmente sou. Agora eu de certa forma posso me considerar um super-homem. E se eu não controlar bem a força e machucar alguém? Eu me sinto cheio de força. Eu me sinto todo animado. Ter poder não vale a pena se ninguém souber. Embora eu não possa ser muito ostentoso, mas mostrar um pouco de confiança não deve ser um problema. Como ir à academia e mostrar para as garotas lá? Fazer uma demonstração de levantamento de peso com uma mão. Na hora eu certamente vou conquistar milhares de garotas. No entanto, nesse momento, eu ouvi um grito vindo de um beco. Um grito de dor ecoava. Fui ver o que estava acontecendo. Vi um grupo de homens grandes agredindo uma mulher. Eu simplesmente corri em sua direção. No entanto, ao olhar para essa mulher, percebi que ela era minha ex-namorada que me enganou em mais de 200 mil. Deixe-me. Eu simplesmente levantei a perna e dei um chute na cara daquela mulher. De repente, um dos dentes da frente dela voou. A mulher girou e voou para longe, mais de 2 metros. Ela me enganou em mais de 200 mil e depois fugiu com outro homem. Se eu não te bater, não sou homem. Eu simplesmente peguei aquela mulher e dei 2 tapas bem fortes. Se não fosse por ela, eu não seria um freelancer agora. Pum, pum, com alguns tapas. A cara da mulher ficou toda marcada. Irmão, calma. Dê umas pancadas e chega. Isso pode acabar em morte. Ao me ver, ela partiu para cima de mim. Alguns caras musculosos com tatuagens correram para me segurar. Essa mulher enganou o dinheiro do chefe deles. Por isso, o chefe deles pediu que eles viessem dar uma lição nela. Mas ao ver estas minhas palmadas, eles mesmos sentiram a dor no rosto. Se continuarmos a bater, provavelmente ele vai morrer. E ainda se atreve a enganar com dinheiro. Você não sabe que a minha sociedade tem milhares de irmãos? Você já deve ter visto muitas pessoas que foram espancadas. Depois que fui afastado, ainda continuei a xingar e fazer ameaças. Alguns homens fortes, ao ouvirem isso ainda é alguém sério. A propósito, que tipo de gangue é a Terra e Céu? Como é que nunca ouvi falar? Uma grande gangue de milhares de pessoas não é pequena. Meus irmãos também estão no mundo do crime. De qual área você é? Como é que nunca ouvi falar da Terra e Céu? Deve ser ignorância da minha parte. Também não perguntei nada. Quem não conhece seu irmão em jogos móveis? Minha sociedade cobre todas as áreas de jogos móveis. Milhares de pessoas. Se você é irmão, venha me atacar. Vocês querem se juntar à sociedade? Uma multidão de milhares, hein? Eu pensei que você era alguém importante, mas não esperava que você fosse um animal. Você é o cachorro legendário, não é? Se for irmão, venha me cortar. No final, eu também fui embora xingando. Deixemos o resto para esses caras lidarem. As mulheres realmente só afetam a velocidade com que eu ataco. Desta vez, sinto que a ideia se concretizou. Amanhã, quero roubar 10. O herói não conseguiu salvar a donzela. Em vez disso, virou uma revanche. Talvez eu não seja feito para ser uma boa pessoa. Em breve, fui à academia para exibir um pouco. Mas o que me decepcionou foi não ter visto a garota. Em vez disso, uma turma de caras musculosos me olhou com admiração. Afinal, pessoas tão fortes não são comuns.
e o corpo nem estava um pouco volumoso. Isso me assustou muito. Eu não quero lutar em uma batalha decisiva. Então, quase saí da academia carregando o haltere. Este lugar é muito assustador. Eu juro que nunca mais voltarei. De acordo com os meus testes, minha força deve ser superior a 10 toneladas. A velocidade também supera a de uma pessoa comum em várias vezes. E isso ainda não deve ser o limite. Uma academia normal não conseguiria medir meu limite. Na manhã seguinte, eu também estava preparado. Desta vez, tive a sensação de que conseguiria algo bom. Atravessar. Eu, dentro do meu aluguel, desapareci instantaneamente. Apareci diretamente na base de uma área cênica. Ao lado, havia um grande carro parando. Moderno, hein? O que eu posso roubar aqui? E não há ninguém a 5 metros de mim. Mesmo esses poucos segundos não são suficientes para roubar. Porém, nesse momento, percebi de repente. A porta do carro estava, surpreendentemente, aberta. E a chave ainda estava pendurada dentro. Não sei se posso levar isso. De qualquer forma, vou tentar por 5 segundos. Dito isso, entrei direto. E então, eu e o carro desaparecemos instantaneamente. Nesse momento, Yefan, que estava visitando Taishan, acabou de chegar. Comprei uma garrafa de água e vim até aqui. Então ele ficou sem reação. E o carro? Um carro tão grande, cadê? Em um instante, enquanto descia para comprar água, sumiu. Neste momento, eu apareci diretamente no apartamento. E junto comigo, apareceu um grande carro. Eu também fiquei confuso. Realmente trouxe de volta. Mas como eu vou tirar isso de lá? Embora eu moro no primeiro andar, um carro tão grande não sai. Além disso, é um carro clandestino. Eu também não sei dirigir. Só posso vendê-lo. O carro é bom. Estimo que possa vender por cerca de 100 mil. Mas ainda é o mesmo problema. Preciso tirar o carro primeiro. Não há mais opções. Só posso quebrar a parede. Aproveitando que tenho tempo, peguei um martelo e em 5 minutos quebrei a parede. Saí dirigindo o carro. É que agora estou mais forte. Caso contrário, não teria sido tão rápido quebrar a parede. Não posso deixar de dizer que a sensação de dirigir é muito boa. Mas este é um carro de outro mundo. A marca do carro e a carteira de motorista não servem de nada. Mas normalmente enganar alguém deve ser ok. Se não examinarem bem, provavelmente não perceberão. Enquanto eu dirigia orgulhosamente o carro, um telefone tocou. Quem é? Lice Shu. Socorro! Eu estou em apuros. A situação em Rengia Village está tensa. A voz de um homem jovem saiu do celular. Eu não sou um filho tão ingrato como você. Se você está em apuros, chame a polícia. O que você quer de mim? Vá para onde estiver mais fresco. Vou desligar. Não, não, não. Irmão Zhu. Você é meu irmão, certo? Aqui realmente é muito perigoso. A situação está realmente tensa. Metade da vila mudou. Se você não vier logo, estou perdido. Se está tenso, você também precisa chamar a polícia. Você acha que eu vou resolver isso matando? Se não der certo, plante mais girassóis. Comprar o atirador de ervilhas. Esperar mais um pouco. Estou ocupado aqui. Não, não faça isso. Irmão, eu chamei a polícia. Mas eles disseram que eu estava provocando a polícia. Se bater de novo, haverá responsabilidade legal. Você está brincando, né? Se existisse um zumbi neste mundo, eu faria uma transmissão ao vivo comendo. Mal terminei de falar e já recebi uma chamada de vídeo. Assim que atendi, foi um grito ensurdecedor. Vi que do outro lado estava meu bom amigo Kim. Show estava se escondendo no telhado, tremendo de medo. Sem mais delongas, eu fui direto com o carro a 45 milhas por hora, rumo à Vila Rengia. Depois de uma batalha contra zumbis com um atirador de ervilhas, consegui levar o Kim Show de volta para casa. Eu também fui rapidamente para casa. Afinal, a parede da minha casa ainda não estava consertada. Depois, peguei uma porta e bloqueei a parede. Assim que amanheceu, eu atravessei. Eu comi peixe por exatos 8 anos. Ainda temos um futuro? Aqui é há 60 mil anos. A humanidade ainda não havia nascido. Como pode não haver futuro? O que você está ouvindo traz uma compreensão instantânea. Ele tirou o príncipe. Traga aqui. No entanto, nesse momento, eu apareci de repente. Peguei o príncipe e desapareci instantaneamente. Acabou. Nós definitivamente não temos futuro. Os dois ficaram paralisados olhando para o que foi roubado. O príncipe ficou paralisado no lugar. Eu, que voltei no tempo, olhei para o celular um pouco confuso. Como roubou um celular? Para que serve essa coisa? Um tijolo é mais útil, não é? Foi então que senti uma vibração dentro de mim. Os fragmentos do sistema dentro de mim estavam vibrando levemente. Parece que está prestes a devorar este celular. Então, uma pequena esfera preta saiu do meu corpo e quebrou o celular imediatamente. Imediatamente, uma série de informações numéricas amarelas pálidas foi liberada. De repente, uma voz surgiu na minha mente.
O sistema do príncipe está à sua disposição. Sistema do príncipe. Estou um pouco confuso. Que raio é esse sistema do príncipe? O príncipe é um software. Os fragmentos do sistema são hardware. O sistema do príncipe é um produto da combinação de 2 em 2. Possui todas as funções do príncipe e dos fragmentos do sistema. Mas a viagem no tempo é limitada devido às diferentes dimensões temporais. Portanto, não é possível fazer viagens aleatórias. Ainda assim, só posso atravessar os mundos por 5 segundos. No entanto, o número de vezes foi alterado para 2 por dia. E também permite que o mestre faça uma vez. Uma viagem longa de 3 dias. Portanto, por favor, mestre, use com cautela. Dito isso, hoje ainda tenho uma chance de viagem. Sim, viajar. Ó cartas Claw que escondem poderes obscuros. Mostrei-me seu verdadeiro poder diante de mim. Eu, na qualidade de mestre, te ordeno. Traga isso aqui. Selo desfeito. Ai ai ai. Onde está minha carta? A jovem, segurando uma varinha com cabeça de pica-pau, parece um pouco perdida. As cartas Claw também desaparecerão sozinhas? Eu, retornando após 5 segundos, estou segurando uma carta Claw. Eu conheço essa coisa. E só de ouvir esse feitiço, já sei o que é essa coisa. Isso aqui é uma boa coisa. Parece que é um símbolo do vento. Esse aqui é bom. A sorte do meu amigo melhorou. Agora eu devia ser considerado um pouco habilidoso, certo? Talvez agora eu possa dar uma volta em outro mundo. Mas eu ainda planejo me preparar bem antes. Afinal, viajar para outro mundo não é brincadeira. E essa é uma viagem de uma só vez. Só tenho 3 dias. Não sei quando será a próxima vez que eu viajarei. Então eu preciso ter certeza de conseguir algumas boas coisas. Naquele dia, eu estava a caminho de casa. De repente, uma sombra amarela apareceu diante de mim. Jovem, você me vê como uma pessoa? Ou como um deus? Era, na verdade, uma doninha que ganhou vida e estava pedindo algo. Eu fiquei sem palavras. Isso realmente é uma surpresa a cada momento. Então eu falei de forma casual. Você pode falar inglês? O furão ficou imediatamente confuso. Como este homem amarelo está falando inglês comigo? O furão também não teve medo. Algumas frases em inglês não podem difícil para ele. Em seguida, ele disse hesitante. Ah, isso. Você me parece com um deus ou algo assim. Fiquei surpreso que ele realmente sabe falar chinês. No segundo seguinte, eu, em estado de choque, dei um chute. Acertou em cheio o furão. Foi chutado para longe. Você, seu garoto, não tem ética marcial. Pode esperar. Eu definitivamente voltarei. Dito isso, o furão rapidamente desapareceu nas nuvens. Não sei se chutá-lo tão alto o mataria. Realmente, que coisa. Você é um furão e não um lobo cinza. E com certeza voltará. Vamos falar quando você voltar. Depois de chutar esse furão, eu estou me sentindo ótimo. Decidi que, ao voltar para casa, iria atravessar um pouco. Tenho um pressentimento de que hoje vou conseguir algo bom. Atravessar. Dito isso, pisquei e desapareci do lugar. Instantaneamente, apareci em uma vasta floresta. Ao lado, havia uma garota fofa com orelhas de coelho rosa. Ela estava me olhando com uma expressão de choque. Imediatamente, olhei ao meu redor. Não tem nada aqui. Árvores, até tem. Mas a casca da árvore não dá para arrancar. No chão também não há muita grama. Ao lado, na verdade, havia uma garotinha. Mas ela não pegou nada. Será que eu vim aqui à toa? Não pode ser. Ladrão não sai de mãos vazias. Eu consegui vir aqui com tanto esforço. Não posso voltar sem conseguir nada. Por fim, meu olhar se voltou para a garota das orelhas de coelho. Essa garotinha é bem bonita. Venha aqui, você. Dito isso, eu puxei diretamente a menina com orelhas de coelho. É uma profundidade francesa. Já que estou aqui, eu tenho que aproveitar um pouco, né? Isso é algo que os vivos não podem levar de volta. Uma profundidade de 2 segundos e meio. Eu desapareci instantaneamente, deixando apenas a menina com orelhas de coelho com uma expressão perplexa. Que bonito! A menina com orelhas de coelho murmurou em estado de transe. Pequena dança. Você não está bem? Como você veio parar aqui? Quem era aquela pessoa agora há pouco? O que é bonito? Não, não é nada. Teve um cara mau agora há pouco. Isso mesmo. Exatamente, um cara mau. Ele correu para lá. Irmão 3. Vamos rapidamente atrás dele. A menina com orelhas de coelho disse com as bochechas levemente ruborizadas. No quarto, eu voltei perfeitamente. Mas desta vez, eu não trouxe nada de volta. Mas aquela garotinha até que é bem legal. Ai! A aleatoriedade da viagem no tempo é muito grande. Quem sabe onde eu vou parar? Trabalhei duro e não consegui pegar nada. Estou realmente tendo dificuldades. A viagem no tempo acabou. Eu também consegui me acalmar. Tirei a carta de Claw que consegui antes e estudei. Esta deve ser a carta do vento. Terra, água, fogo, vento. A carta do vento deve ser bastante poderosa. Eu já assisti ao desenho animado.
A tia do vento pode ser considerada uma trabalhadora exemplar. No começo, a maioria das cartas de Chloe foram recuperadas graças à tia do vento. Olhei para a carta de Chloe em minha mão. A tia do vento na carta deu um leve aceno de cabeça para mim, como se estivesse me reconhecendo. Depois de estudar a carta de Chloe, comecei a estudar o manual de magias. Pratiquei um pouco por conta própria. Descobri que era bem simples. Pensei um pouco. Talvez a energia espiritual das frutas e do leite de bestas que comi tenha lentamente transformado meu corpo. Então eu tentei algumas magias mais difíceis. Basicamente, consegui usá-las todas, exceto algumas que são especialmente complexas. Não tive problemas. Parece que é um gênio. Isso é o que chamam de lavar os sutras e cortar a medula? Na verdade, eu não tive muito contato com tesouros celestiais. O mais precioso foi absorver apenas um fôlego do fruto de ginseng. Mas não posso negar que o fruto de ginseng, como raiz espiritual inata, seu efeito é realmente impressionante. E eu ainda bebo isso todos os dias. O leite de fera da abóbora celestial. O efeito daquele leite de fera também é bom. Porque está escrito com os caracteres céu. Então eu o chamei de abóbora celestial. Nesse momento, ouviu-se um estrondo. A porta da minha casa foi chutada. Um vulto amarelo apareceu na porta. Selvagem. Eu vim até aqui. Você até se atreve a chutar. Vejo que você definitivamente não me considera o grande mestre Huang. Hoje você vai saber o que acontece quando me ofende. Crianças, venham comigo. Dito isso, a Marta entrou correndo com um grupo de pequenas Martas. Cai, cai, cai. Certo. Assim, é preciso ir devagar. Tem que ser estável. Só vi uma doninha que foi direto parar embaixo da roda do carro. A sombra da mamãe desceu do carro. Ela parece ter virado muito. Atrapalhou alguma coisa. Uma doninha tão grande. A doninha ficou sem palavras. Começando a jornada e já me ferrei. Acabei de chegar e não tenho um pequeno irmão. Que dia é hoje? Pequeno Yao. Hoje você está acabado. Compre um caixão, seu. Senhor Huang, eu realmente estou bravo. Neste momento, eu e minha mãe também olhamos para a doninha. Não foi que não a vimos antes. É só que ela era muito baixa. Os dois basicamente não notaram que havia algo no chão. Ai, mãe. Essa doninha se tornou um espírito. Minha mãe levou um grande susto. Pegou a chave do carro e jogou na doninha. Pá! Acertou em cheio na cara. O rosto inteiro do furão estava se contorcendo. Eles realmente não estão dando a menor importância. Como um furão. Ele acha que também é um pouco culto. Embora ele roube galinhas e faça outras coisas erradas. Mas ele nunca machucou ninguém ou tirou vidas. Ele é um lobo com limites morais. Mas hoje é diferente. Eles estão indo longe demais. Eu só quero uma satisfação. Você só precisa me dizer se é ou não. Só isso. Usar inglês para me provocar. Isso já é demais. E ainda me chutou a vários metros de altura. Se não fosse pelo meu corpo resistente, poderia ter me dado mal. Eu preciso de justiça por isso. Vocês estão se aproveitando dos lobos. Vocês acham que o nome de Huang Daxian é algo que eu inventei? Dito isso, o furão se elevou no ar. Uma aura amarelo claro cercava. Hoje ele vai se irritar. No entanto, nesse momento, uma espada voadora apareceu diretamente, enfiado na frente do furão. No segundo seguinte, eu o levantei de uma vez. O que você acabou de dizer? Ao me ver assim tão imponente, o furão instantaneamente se desanimou. Chefão, me perdoe. Eu nunca machuquei ninguém. O furão estava de joelhos no chão, chorando com lágrimas e ranho. Ou melhor, deixei-o em paz. Mamãe olhou para o furãozinho que ela acabará de esmagar. E, com um certo pesar, disse. Afinal, foi ela quem primeiro matou o irmãozinho dele. E ainda o matou de novo. Isso não é muito certo, né? O furão se sentia extremamente injustiçado. O que ele fez de errado, afinal? Embora quisesse se vingar. Mas ele ainda não tinha agido. Mamãe olhou para o furão, que parecia tão triste. E também sentiu um pouco de compaixão. Essa coisinha agora fala. Matar assim também não é muito bom. Embora ela não entenda nada sobre monstros ou não. Mas essa doninha realmente não a machucou. E ouvi dizer que doninhas morrendo em casa é especialmente azarado. Se for matar, é melhor levar para fora. A doninha olhou para a mamãe com um olhar de gratidão. Os olhos dele quase brilhavam. A mamãe ficou arrepiada ao ver isso. Se fosse um coelhinho, seria melhor. Mas você também não olha o que é. Doninha, que graça você está tentando vender? Se não, é melhor matar logo. Olhando, dá um pouco de nojo. A doninha ficou com toda a cara distorcida ao ouvir isso. Então, ela virou os olhos e disse. Da última vez, eu posso não levar em conta aquele chute que você me deu. Mas dessa vez eu realmente perdi um irmãozinho. Isso você precisa me dar uma explicação. Eu também estou pensando sobre isso. Afinal, minha mãe matou um dos irmãos da doninha. Parece que não temos razão, não importa o que digamos.
Matar assim vai contra a minha personalidade. Então eu disse: o que você quer? Eu quero 10 galinhas gordas. Ah, não. 20. Olha só o que você está pedindo. Achei que você poderia pedir algo exorbitante. É só algumas galinhas. Eu te dou 100 galinhas. Coma do jeito que quiser. Fechado. Então a doninha, com medo de que eu mudasse de ideia, começou a correr como se tivesse tomado um impulso. Em um piscar de olhos, já não estava mais lá. Depois disso, eu também tive que voltar para casa. Eu também preciso me preparar. Afinal, ainda tenho um cartão de experiência de viagem no tempo para usar. Nos últimos dias, comprei bastante equipamento. Quando chegar a hora, vou precisar usar. Na manhã seguinte, primeiro encomendei 100 galinhas para a doninha. Então comecei a me preparar para a travessia. Desta vez, não pretendo atravessar dentro de casa. Afinal, a casa é pequena. Se eu conseguir trazer um carro da próxima vez, vai ser complicado. Ainda bem que minha casa tem um quintal bem grande. A travessia. Ha ha ha. Finalmente reuni as 7 esferas do dragão. Venha, Shelon. Realize meu desejo. O rei Pilaf finalmente reuniu as 7 esferas do dragão. Está prestes a fazer o desejo de dominar o mundo. No entanto, neste momento, uma figura apareceu de repente. Eu observei as 7 esferas do dragão brilhando lentamente. Em seguida, Shelon apareceu. Imediatamente percebi de qual mundo se tratava. Eu quero um objeto que contém uma grande quantidade de poder temporal. Uma caixa apareceu diretamente na minha frente. E eu simplesmente peguei a caixa e desapareci instantaneamente. O desejo já foi realizado. Então, até logo. Dito isso, Shelon instantaneamente se transformou em 7 esferas. A esfera do dragão voou para todo o mundo. O rei Pilaf estava neste momento com lágrimas nos olhos. Não! Eu me esforcei tanto para invocar o dragão. O rei Pilaf olhou para o dragão que desaparecia. De repente, ele se ajoelhou no chão e começou a chorar desesperadamente. Ao mesmo tempo, eu também voltei para casa. Assim que cheguei em casa, não consegui esperar para abrir a caixa. Dentro da caixa havia um relógio e um anel. E também 4 cápsulas e uma pedra. E o príncipe também as consumiu imediatamente. O príncipe teve sucesso na sua evolução. A abertura do espaço de armazenamento foi de 100 de metros cúbicos. Ele obteve uma grande quantidade de poder temporal, podendo atravessar todos os mundos em 9 dias. Pode atravessar separadamente. No mínimo um dia. No máximo 9 dias. Os ganhos desta vez não foram pequenos. Não foi em vão que ele pediu ao dragão o poder temporal. Na verdade, se ele tivesse tempo suficiente, ele deveria conseguir fazer um desejo por algo melhor. Mas 5 segundos é muito pouco tempo. Ele não teve tempo nem para pensar. Senão, ele vai precisar de uma lâmpada mágica de Aladim. Realmente, desta vez o lucro foi considerável. O espaço de armazenamento é exatamente o que ele mais precisa. Agora ele está pensando em usar o cartão de experiência de viagem no tempo. Afinal, quantas coisas ele consegue carregar com as mãos? Viajar no tempo por 5 segundos ainda é aceitável. Mas viajar no tempo por longos períodos não é viável. Se ele voltar sem nada, seria um grande desperdício. Portanto, esse espaço de armazenamento é perfeito para ele. Para ser sincero, depois de tantas viagens no tempo, eu já compilei várias dicas. Primeiro, é ser rápido. Em segundo lugar, é preciso ser rápido. E por último, é ser extremamente rápido. Ao enfrentar problemas, não hesite. É necessário maximizar os benefícios no menor tempo possível. Como nesta vez. Viajar no tempo 4. Eu desapareço novamente. Quando reapareço, já estou presente. Em uma pequena colina. Não há nada na colina. Apenas um monge vestido com um manto e um chapéu de flor de lótus. A vestimenta desse monge me parece familiar. Ele se parece um pouco com o Tang Sen, mas também pode ser a Farhai. Ainda assim, é melhor ser um pouco cauteloso. Posso perguntar qual é o nome do mestre? Amida Buda. O pobre monge tem o nome de Sanzang. Veio da grande Tan no leste, indo para o oeste para adorar o Buda e buscar os sutras. Ai, ai, ai. Beneficiário, você está falando besteira. Não morda. Antes que o Tang Sen terminasse de falar, eu simplesmente mordi de uma vez. Carne viva do Tang Sen. E ainda está fresca. Essa foi a reação. Ele não hesitou nem um pouco. Quem come primeiro, lucra primeiro. Assim que mordi, o tempo acabou. Mas também não foi um desperdício. Uma mordida de carne do Tang Sen não é um prejuízo de jeito nenhum. Se eu tivesse hesitado, o que vale um manto ou um rosário? Há quanto tempo esse Tang Sen não toma banho? Não sei se realmente pode alcançar a imortalidade. Sete sentiu levemente. A carne do Tang Sen realmente contém uma boa quantidade de energia. Mas sinto que definitivamente não atinge a imortalidade. A fruta ginseng é muito inferior. No entanto, houve uma certa melhoria na constituição. Pelo menos eu sinto que meu corpo ficou bem mais forte. Está na hora de me preparar para a travessia. Da última vez, consegui 3
Desta vez, tenho 9 dias. No total, são 12 dias. E agora posso atravessar separadamente. Embora o mínimo seja apenas um dia. Mas se eu for um pouco negligente, deve não haver muito perigo. Um dia é suficiente. Se o nível de perigo do mundo não for alto, eu ficarei alguns dias a mais. Dito isso, comecei as grandes compras. Pelo menos comida e água são indispensáveis. E também algumas ferramentas de sobrevivência ao ar livre. Afinal, quem sabe para onde eu vou atravessar? Também preciso levar um pouco de alimento espiritual, tanto sério quanto não tão sério. Em uma manhã, consegui fazer quase todas as compras. Ao mesmo tempo, as 100 galinhas do furão também chegaram. Feche o portão do quintal. Eu simplesmente abri a gaiola. O grupo de pintinhos amarelos saiu correndo. Eles estavam piando sem parar. Porque comprei bastante, o vendedor ainda me deu 2 patinhos amarelos. Não posso negar que são bem fofos. À tarde, a doninha apareceu, mas ela estava olhando para os pintinhos no quintal. O filhote, no entanto, estava perdido em pensamentos. Você tem alguma ideia errada sobre as galinhas gordas? Como você quer que eu coma esses pintinhos? Não vamos esgotar nossos recursos, ok? Você pode criá-los, né? Galinha vem de ovo, ovo vem de galinha. Não exagere no esgotar os recursos. Você pode criar. O ovo vem da galinha, a galinha vem do ovo. Filhos e netos são infinitos. Nessa hora, você não terá inúmeras galinhas para comer? Como você chegou a essa conclusão? Deixe o furão cuidar das galinhas. Você está falando sério? O que há de errado com isso? O lobo deve aprender a ser autossuficiente. Justamente, meu quintal é grande. Você pode criar aqui mesmo. Mas você precisa manter a limpeza, ok? Além disso, eu talvez precise sair por alguns dias. Pode cuidar da casa para mim? Ah, as roupas de cama da casa precisam ser lavadas. Daqui a pouco eu vou embora. Vou deixar um celular com você. Se estiver com fome, peça comida pelo aplicativo. Então, conto com você em casa. Considere como se fosse sua própria casa. Garoto, você só quer que eu cuide da casa, certo? Eu ainda tenho que lavar suas roupas de cama. Isso é trabalho para uma doninha. Você não tem alguma má interpretação sobre mim, tem? Eu sou uma doninha. Você realmente me considera um ser humano, hein? Aliás, você ainda precisa dar ração para o Wandikai. 3 vezes ao dia. Não pode faltar nenhuma refeição. Por falar nisso, você tem nome? Não posso ficar chamando você pela sua espécie, certo? Você pode me chamar de Juan Imei. Ouvi dizer que é uma doninha famosa com esse nome. Então tá, eu vou indo. Cuida da casa para mim. Ah, e não esquece de lavar minhas meias também. Dito isso, eu fui embora. Eu ainda não concordei. Quem disse que vou fazer suas tarefas? Como uma doninha, é difícil trabalhar assim. Realmente é um pouco difícil para ele. Dito isso, ele pegou o celular. Pelo menos aquele garoto tem um pouco de consciência. Deixou bastante dinheiro para ele. Embora não possa se mostrar. Mas pedir comida por aplicativo e comprar um serviço de entrega ainda é possível. Talvez também possa contratar um serviço de limpeza. Deixa pra lá. O serviço de limpeza provavelmente não existe. Já é bom um pequeno vilarejo ter entrega de comida. Dito isso, ele pediu um lanche frito para si mesmo. Sendo uma doninha culta, essa tecnologia humana ele também domina muito bem. Ao mesmo tempo, eu também estava pronto para atravessar. As coisas já estavam guardadas no espaço de armazenamento. Até mesmo o grande carro estava armazenado. Isso pelo menos é uma ferramenta de transporte. À noite, ainda posso dormir em um lugar. Atravessar. Eu cheguei diretamente a uma área selvagem. Não havia sinal de vida por perto. Este lugar é vasto, sem fim à vista. Sem opções, tirei o grande carro e comecei a dirigir. Depois de tanto tempo, ainda não vi nenhuma sombra de alguém. Se depois de 1 hora de direção ainda não tiver, se não houver ninguém, então eu terei que ir. O tempo é precioso e não pode ser desperdiçado. No entanto, nesse momento, um coelho apareceu. Ele correu direto e bateu na frente do carro. Imediatamente, a frente do carro ficou amassada. E quanto ao coelho, não parecia ter se machucado. À primeira vista, claramente não era um coelho comum. Parece que se não há pessoas, pegar alguns coelhos está bom também. Então eu comecei o modo de caça. Não é que realmente encontrei muitos animais. Para atrair ainda mais os animais, eu também coloquei música. Falando em música, quem não tem um sonho musical? Então eu decidi cantar em esta área deserta, em um campo vazio. Mas sempre tem alguém que diz que minha voz atrai lobos. Atrair lobos é ainda melhor. É uma boa oportunidade para os lobos ouvirem minha voz encantadora. Me dê um pedaço de nuvem e uma flor pura de imaginação. Me dê uma brisa suave que abra o perfume das flores. Me dê um encontro em um pasto verdejante. Me dê um homem forte. Em uma noite, enquanto cantava, comecei a sentir que algo estava errado. Por que essa música está com eco?
Quando olhei para trás, fiquei atordoado. De onde veio tanta gente dentro do carro? Quem são vocês? Como vocês apareceram dentro do meu carro? Neste momento, um homem me puxou para perto. Irmão, legal o carro. Você se lembra de mim? Eu me chamo Yefan. Eu também tenho um carro idêntico ao seu. Até a placa é a mesma. Mas, ele foi roubado. O que você acha? É uma coincidência? Eu fiquei completamente chocado. Isso é realmente uma grande coincidência. Este lugar é o mundo da trilogia Dark Heaven. Mas mesmo assim, não é possível. Como você conseguiu me encontrar tão rápido? Ha. É uma coincidência? Eu rapidamente tirei um pouco de leite da minha mochila para me acalmar. Seu Gualu, cabaça, é muito parecido com o meu. Ambos têm o caractere Al gravado. Mas minha cabaça foi roubada quando eu era criança. Neste momento, um homem no banco de trás também falou. Posso perguntar quem é você? Xiao. Naquele momento, eu só consegui ver tudo escurecer. Estou ferrado. Isso não deveria estar acontecendo. Eu acabei de chegar. Como você pode me encontrar tão rápido? Ha. Irmão, você está brincando. Este meu cabaça não tem a palavra Al. Mas sim, a palavra Tian. Foi um amigo meu chamado Zhao Tian que me deu. Então você ainda se lembra de mim? No entanto, neste momento, uma mulher, com uma máscara também falou. Quem é você? Com essa máscara, quem pode reconhecer quem você é? Você já roubou de mim uma de açúcar. Eu roubei muitos desses doces. Você é qual deles? Quem se lembra? Você pode me chamar de senhor de cara fechada. Após ouvir isso, sinto que minhas lágrimas estão prestes a cair. Pensando em minha mente. Este encapuzado é um lobo. Então, mais tarde, eu talvez esteja morto. Acabou a refeição. Como os três se encontraram? Será que foi por minha causa? Eu não roubei nada importante. Sem mencionar outras coisas. Senhor de cara fechada, você é uma velha por tantos anos. Você ainda tem coragem de incomodar. Para roubar uma de açúcar e intimidar crianças? Você ainda não quer ter um pouco de vergonha? E ainda tem o Xiao. Não é só um leite de abóbora? Eu te compenso, não é? Men, Li, Sussu, você pode escolher o que quiser. E também tem o Yefan. Você já é o imperador do céu, não é? Dirigindo um carro top e ainda mantendo a dignidade? O imperador do céu perdeu o carro e ainda tem coragem de procurar? Se fosse eu, não teria coragem de fazer isso. Enquanto eu criticava essas três pessoas em pensamento, os olhares dos três se concentraram em mim ao mesmo tempo. Eu surtei completamente. Eu deixei escapar alguma coisa? Como eles souberam? Yefan disse com desdém. Eu já aprendi uma forma de ler mentes. Mas é muito básico, só dá para ler os pensamentos de pequenos cultivadores. Eu sempre achei que era algo inútil. Mas não esperava que hoje seria útil. Xiao continuou. Eu também. Chegando ao nosso nível. Basicamente sabemos um pouco de qualquer feitiço. Ler mentes não é algo avançado. Mas quem mandou você ser tão básico? O senhor de cara fechada olhou para mim com uma expressão hostil. Você acaba de dizer que sou uma velha. Meu canto da boca estremeceu. Apressei-me em chamar o sistema do príncipe em minha mente. Príncipe. Apague todas as memórias deles dos últimos 2 minutos. Apagando. Falha ao apagar. O alvo é muito forte. O príncipe não pode apagar por enquanto. No segundo seguinte, os três olharam para mim. Você quer apagar nossas memórias, não é? Neste momento, eu senti que minha cabeça ia explodir. O que eu faço agora? Eu acho que cometi um grande erro. E parece que minha identidade como viajante no tempo também foi descoberta. Eles não vão me levar de volta para fazer experiências, vão? Após conseguirem resultados, eles invadirão meu mundo de volta. Xiao disse. Fique tranquilo. Você não é o primeiro viajante no tempo. Aqui há muitos viajantes no tempo. Já estamos acostumados. Mas você é o primeiro a ter coragem de roubar nossas coisas. Então, o que vocês pretendem fazer comigo? Se vão me matar ou torturar, pelo menos digam algo. Eu admito que subestimei a situação. Eu realmente não esperava ser roubado por mim mesmo. As pessoas que já se foram ainda podem voltar? Sinceramente, são todos personagens de nível imperador. Como ainda não estão respeitando as regras da luta? Estão me intimidando, um jovem de pouco mais de 20 anos. Ha. Senhoras e senhores. Na verdade, isso é um mal-entendido. Na verdade, tá bom, eu não consigo inventar mais nada. Acabe comigo. Eu escolhi simplesmente me entregar. O senhor de cara fechada, ao ouvir isso, agarrou meu braço e disse. Então, vamos acabar com isso. Eu imediatamente fiquei apavorado e disse apressadamente. Senhores, tenham misericórdia. Eu tenho uma mãe de 80 anos. E abaixo tenho dependentes. Matem-me. Como minha família vai sobreviver? Xiao estava com uma expressão de confusão. Se não estou enganado. Você deve ter pouco mais de 20 anos, certo? Sua mãe teve você aos 60 anos. De onde você tirou essa mãe de 80 anos?
80 anos, artesão. Esse garoto é bem travesso. Na verdade, Xiao e os outros não tinham a intenção de me fazer mal, embora eu tenha roubado as coisas deles. Mas já se passaram tantos anos. Tão pequenas coisas ainda valem a pena para ele se vingar? Vir aqui é mais sobre memórias. Chegando ao nível deles, realmente não falta mais nada. Mas as coisas do passado nunca podem ser recuperadas. O cabaça de leite de Xiao. Essa é a memória mais preciosa de sua vida. Mas o tempo passa. Ele não é mais aquele garotinho de antigamente. As coisas de antes também se perderam com o tempo. Portanto, se for possível, ele gostaria de ter de volta essa cabaça. O grande carro de Efan também é. Isso é sua juventude que se foi. Naquele ano, a carruagem dos 9 dragões levou ele para longe da terra. Ao olhar para trás, já não é mais o mesmo lugar nem as mesmas pessoas. Talvez isso seja apenas uma gota no oceano de sua vida. Mas é também uma marca indelével em sua vida. Agora, ele é invencível, capaz de cobrir os céus com um estalar de dedos. Mas, no fim das contas, ele não conseguiu encontrar o que perdeu naqueles anos. O carro e a pessoa que merecia ser levada por aquele carro. Esta também é a lembrança dele. Lobo, você comeu aquele espeto de açúcar? Se comeu, pode me passar o palito? Quando ouvi, fiquei completamente perdido. As outras coisas são fáceis de resolver. Mas esse espeto de açúcar eu realmente não posso dar. E mesmo se puxar, não sai. Quem guardaria um palito? Devolva o espeto para mim. Eu troco este espeto com você. Xiao tirou uma cabaça dourada rocheada e falou comigo. Este é o espeto do dragão. Pode engolir 3 rios e 5 mares. Eu coloquei dentro 30.000 quilos de fonte espiritual. Considera isso como uma compensação por você ter me trazido o espeto. Eu também quero este carro. Vou te dar uma nave voadora. Comprei em um planeta tecnológico. Não tem armas instaladas. Mas o desempenho ainda é bem bom. Efan também jogou um bracelete e disse. Por fim, olhei esperançosamente para o senhor de cara fechada. Como se dissesse, olha, todos deram algo. Você não vai fazer uma gentileza também? O lobo olhou para mim. Disse levemente. Você pode escolher a sua própria maneira de morrer. Por que eu fui comer aquele espeto de fruta? Ah, é verdade. Já tenho uma solução. Príncipe, ative a função de busca na memória. Baixe a imagem da época para mim. Eu lembro que o irmão do senhor de cara fechada aparecia. Ter aparecido por alguns segundos. Espero que esses poucos segundos possam salvar minha vida. Dito isso, eu tirei um celular e importei o vídeo diretamente. E por fim, entreguei ao senhor de cara fechada. O grande imperador de cara fechada ficou olhando o vídeo por um longo tempo sem dizer nada. Esse celular precisa ser carregado. Se quiser trocar por um dispositivo mais sofisticado, procure o Efan. Eu só tenho esse celular. Obrigado. Dito isso, o grande imperador de cara fechada simplesmente desapareceu dentro do carro. Deixou uma fruta em forma de dragão no banco do carro. Ai, que generoso! Isso é uma coisa boa. Garoto, coma isso quando estiver quase morrendo. Garanto que você viverá uma segunda vida. Efan olhou para a fruta e me disse. Acabou. Eu esqueci de deletar o histórico do meu navegador. E ainda tem 1 giga de materiais de estudo lá dentro. Espero que ela não veja isso. Efan me olhou com uma expressão de você está acabado. Não se preocupe. Não é só um pouco de história negra? Ninguém é perfeito. Xiao deu um tapa no meu ombro e disse. Ninguém é perfeito. Mas as pessoas podem se ferrar. De repente, senti que não era prudente ficar aqui por muito tempo. Já passou mais da metade do dia. Só preciso aguentar mais um pouco até poder voltar. Nunca mais voltarei ao mundo da trilogia encobrindo o céu. Certo. Também temos que ir. Até a próxima, se tivermos sorte. Após os 3 grandes, eu também sou. Não tenho mais interesse em passear sem rumo. Esta trilogia de encobrindo o céu pode ficar para lá. Ao voltar, não fui direto para casa. Mas planejei primeiro jogar um pouco para testar a sorte. Estou acostumado a roubar. Neste dia, não roubar me deixa totalmente desconfortável. Atravessando. Dito isso, eu instantaneamente desapareci do lugar. Apareci diretamente no topo de uma montanha. Vi uma velha freira bastante idosa. Ela estava no topo da montanha, enfrentando o vento frio. Ela segurava uma espada longa nas mãos. Nela estavam gravadas as palavras Itian. Como era de se esperar, deveria ser a mestre Miejue. Essa velha não era brincadeira, definitivamente uma sombra da infância. Se eu te pegar, você ainda conseguirá correr? Traga para mim, você. Dito isso, eu puxei em direção à espada Itian. No entanto, puxei com força e não consegui trazer. Essa velha freira é um pouco habilidosa. Mas ainda assim, não posso lidar com você. Simplesmente cuspi uma gosma espessa diretamente em seu rosto. Imediatamente, a mestre Miejue soltou um grito terrível. A espada Iti em suas mãos foi instantaneamente tomada de mim. Para ser sincero, essa técnica é bem nojenta. Definitivamente, causa pouco dano.
No entanto, a ofensa é muito forte. Pegou a espada do céu. Eu atravessei novamente. Moleque, que tal você me dar essa joia que está na sua mão? Que tal eu trocar esta espada com você? Neste momento, Li Xiaoyao estava segurando uma espada de madeira e olhando para si mesmo 10 anos atrás. Ele veio do futuro, 10 anos depois. Não esperava que a joia de água que ele sempre procurou estivesse na mão de seu eu do passado. Você está disposto a trocar esta espada pela joia? Claro! Este grande herói nunca mente. Pode trazer. No entanto, assim que ele terminou de falar, uma sombra passou rapidamente e roubou a espada de madeira que ele estava segurando. Em menos de 5 segundos, a pessoa já havia desaparecido. Li Xiaoyao ficou completamente confuso. Agora você não tem espada. Você ainda quer trocar? Li Xiaoyao olhou para a longa espada nas costas. Não, não, não. Se eu trocar esta, como vou usar a técnica da espada? No entanto, foi nesse momento que ele de repente se lembrou das memórias da infância. Ele se lembrou de como a pérola espiritual da infância desapareceu. Traga aqui, você. Li Xiaoyao simplesmente a pegou e virou-se rapidamente. Ele se lembrou. Foi assim que ele foi roubado na época. A espada de madeira foi roubada. Ele também só pôde roubá-la assim. De qualquer forma, é tudo ele mesmo. Ele mesmo se perdoou, deixando apenas o Li Xiaoyao da infância com uma expressão confusa. Ao voltar para casa, eu olhei para a Doninha que estava usando uma pá para alimentar os pintinhos. Não sei porquê, mas comecei a rir. A Doninha enganar as galinhas também conta como trabalho agrícola. Finalmente você voltou, garoto. O que há de errado com o seu cachorro idiota? Ele está correndo atrás de mim insistentemente. Estou começando a achar que ele pode ter raiva. Enquanto falava, vi que dentro já estava. Wang Kai foi amarrado como um zombi. Não há nada que se possa fazer. Quem mandou você ser uma Doninha? Se ele não te perseguisse, seria estranho, não? Por falar nisso, você não pode se transformar em forma humana? Transformar-se em quê? Eu só tenho alguns anos de prática, poder falar já é algo impressionante, certo? E ainda se transformar. Eu sou o Senhor Amarelo. Você realmente me considera um grande imortal, não é? Chega, chega. Continue alimentando as galinhas. Eu vou voltar e descansar. Lembre-se de soltar o Wang Kai. Huang Mei ficou sem palavras. Não fale das galinhas, ok? Civilização. Você, eu e ele. Como uma Doninha pode ser tão meticulosa? Isto é algo que você deveria saber? Aliás, não sei como o Qin Shou tem estado ultimamente. Príncipe, dê uma olhada na situação do Qin Shou. Enquanto falava, uma tela de luz amarelada apareceu na minha frente. Dentro, Qin Shou estava vestido de amarelo. Vestido com um manto, parecendo respeitável, estava fazendo um altar. Eu sou um humilde monstro de Maosha. Sou o 49º herdeiro da montanha Maosha. Deixe tudo comigo hoje, você pode ficar tranquilo. Comecei a aprender aos 3 anos. Capturei fantasmas aos 7 anos. Até agora, não encontrei um fantasma que eu não conseguisse lidar. Qin Shou falou com uma expressão justa para uma linda garota. Ela colocou o altar em uma sala de estar. A sala estava cheia de papéis de talismãs. Havia estátuas de Buda por toda a parte. De repente, percebi que o proprietário da casa estava aterrorizado com fantasmas. Mestre, você realmente consegue fazer isso? Esse fantasma é realmente muito feroz. A garota disse com um leve tremor de medo. Fique tranquilo. Sou conhecido como o melhor da montanha Maosha. Você pode ter medo de encontrar pessoas mais, mas você não precisa temer fantasmas malignos. Comigo por perto, você não precisa ter medo. Dito isso, Qin Shou pegou um sino e balançou 2 vezes. Em seguida, ela tirou um talismã amarelo e acendeu na vela. Na verdade, ela queria que ele se acendesse naturalmente em sua mão. Mas essa técnica ela ainda não aprendeu. Ela foi especialmente chamada hoje para capturar fantasmas. Ela leu aquele livro de técnicas por vários dias. Uma vez, ela desenhou um talismã. Adivinha o que aconteceu? Ela realmente assustou um pequeno fantasma. Fu Shen fez com que o pequeno fantasma se revelasse de medo. Embora tenha sido apenas uma vez. Mas ela acreditava que já tinha habilidades de mestre. Por isso ele aceitou esse trabalho de capturar fantasmas. Ele achava que já poderia praticar com esses pequenos fantasmas. Dito isso, Qin Shou pegou o sino e começou a murmurá-lo. Em seguida, ele lançou um punhado de papel amarelo. Poeira para poeira, terra para terra. Fantasmas, não andem por este caminho. Por favor, partam rapidamente. Caso contrário, não se surpreendam se eu for impiedoso. Dito isso, Qin Shou pegou outro punhado de arroz glutinoso e lançou. O arroz glutinoso instantaneamente se desfez em pó. Dava para ver que o fantasma não estava respeitando ele. Eu já disse coisas boas. Já fiz coisas boas. Se você não admitir seu erro novamente, cuidado, pois eu vou fazer você se sentir mal. Dito isso, Qin Shou pegou a espada de madeira de pêssego ao lado. Ele colou diretamente em cima.
As amuletos amarelos, se não estivessem tremendo como uma pistola de massagem. Ele ainda era muito respeitado. Ele estudou a arte taoísta. Mas será que funciona? Esta é a primeira vez que ele o usa. No entanto, ele também se preparou bem. Ele também preparou urina de menino e sangue de cachorro preto. Sua arte taoísta pode ter problemas. Mas essas duas coisas não devem ter problemas. Portanto, ele deve ter uma certa força de autodefesa. Afinal, ele estudou a arte taoísta por tanto tempo. Ele ainda tem algum conhecimento sobre como lidar com fantasmas. Não vamos dizer que ele é um especialista, mas um pouco de conhecimento ele certamente tem. Pelo menos é isso que ele pensa. Embora Qin Shou não tenha aprendido muito sobre a arte taoísta, ele ainda se lembrou de alguns conhecimentos básicos. Que o sangue de cachorro preto afasta os espíritos malignos, e que a urina de menino espanta os fantasmas. Ele ainda preparou bastante dessas coisas que não precisam de técnica. Afinal, essa coisa de urina de menino com sangue de cachorro preto não precisa de nenhum feitiço ou encantamento. É só jogar e pronto. Qin Shou balançou a espada de madeira de pêssego algumas vezes. Vendo que não teve efeito, ele pegou a urina de menino. A urina de menino estava dentro de um frasco de água flor dos 6 deuses. Esse tipo de frasco tem uma vantagem. Ele pode pulverizar vapor. E também pode disparar jatos de água. Claro, não tem muita potência. Mas o que está dentro é urina de menino. E isso faz toda a diferença. Quando algo assim toque em um espírito, vai queimar uma camada de pele. Qin Shou ajustou o frasco de água flor dos 6 deuses para o modo pulverizador. Ele pulverizou em direção ao vazio. Imediatamente, o cheiro de urina invadiu o ambiente. Quando ele pulverizou em um ponto específico, instantaneamente, soou como água caindo em uma panela com óleo quente. Um grito horrível ecoou em seguida. Então, o repelente de fantasmas que você, o grande Qin Shou, inventou é forte o suficiente, né? Qin Shou sorriu e disse: Mestre, você não se chama Mao Shan Shou? Que tipo de monstro é esse? As coisas da sociedade. Crianças, não perguntem coisas sem sentido. Pegue e borrife comigo. Dito isso, Qin Shou deu àquela garota uma garrafa de repelente de fantasmas feito com urina de menino. Embora o cheiro de urina estivesse um pouco forte, mas não tem como negar que funciona. Mas dá para perceber que o poder da urina de menino é limitado. E isso se limita ao nível de causar algum dano. Não conseguia nem forçá-lo a se revelar. Nesse momento, Qin Shou também tirou seu tesouro secreto, o sangue de cachorro preto. Ele puxou uma pistola de água. Ajustou para o modo de disparo contínuo. Estava cheia de sangue de cachorro preto. Esta era a arma letal que ele havia preparado com tanto cuidado. Ele tinha assistido a um filme. No filme, o sangue negro dos cães é jogado com um balde. Desde que não acerte uma vez. Isso basicamente significa o fim. Mas aqui é diferente. Está carregado na arma. Não só pode atacar à distância, mas também pode disparar em sequência. Uma vez que seja detectado, nós simplesmente aumentamos a pressão. Disparo de alta pressão. O sangue negro dos cães te manda direto para o além. E não temos medo de errar. Se errarmos o tiro, nós ainda podemos disparar uma segunda vez. Mesmo que a arma de ataque caia, podemos pegá-la de volta e ainda usá-la. Usar um balde é muito ultrapassado. Qin Shou disparou uma série de tiros. Imediatamente, a parede ficou salpicada de pontos de sangue. Finalmente, um tiro de Qin Shou acertou aquele espírito. Ele imediatamente mudou de modo. Ajustou a pistola d'água para o modo de alta pressão. Diretamente, um jato de sangue foi lançado. Imediatamente, isso fez com que o espírito fosse arremessado para fora. Você está pedindo para morrer! Uma voz gelada ecoou. De repente, a luz da sala ficou mais fraca. Um vento sinistro começou a circular dentro da sala. A luz do telhado explodiu instantaneamente. Todo o cômodo também ficou escuro. Embora agora seja de dia. Mas a iluminação deste cômodo não é boa. Sem luzes, o cômodo todo fica em completa penumbra. Qin Shou olhou. E imediatamente tirou uma dúzia de bastões de luz neon da mochila. Jogando-os em vários lugares do cômodo. Os fantasmas podem afetar as lâmpadas, mas eles definitivamente não podem afetar os bastões de luz neon. Eles foram amplamente estudados. No entanto, nesse momento, Qin Shou foi lançado para fora. Instantaneamente bateu na parede. Seu rosto ficou coberto de sangue. A arma também caiu no chão. Aquele garota também foi lançada para fora por uma força invisível. Apenas com esse golpe, ambos quase desmaiaram no local. Que urina de criança. Que sangue de cachorro preto. Nada disso serve agora. Insetos nojentos. Se eu não estivesse preso aqui, você acha que conseguiu viver até agora? Já que você está procurando a morte, então eu vou te ajudar com isso. Eu só queria a vida dela. Mas agora você realmente me irritou. Uma força invisível agarrou diretamente o pescoço de Qin Shou e o levantou imediatamente. As estátuas de Buda ao redor explodiram instantaneamente. Qin Shou também revirou os olhos instantaneamente.
Ele se esforçou tanto por tanto tempo, mas mal conseguiu ferir aquele espírito. Instantaneamente, Qin Shou percebeu que não era um espírito comum. Era definitivamente um espírito maligno. E um espírito maligno muito terrível. Mas ele não entendia. Se esse espírito era tão poderoso, por que aquela garota ainda não havia morrido? Para esse espírito, matá-la seria extremamente fácil. Morra! Ele gritou. E então a garota que havia sido lançada para longe veio correndo gritando. A urina da flor divina nas mãos espirrava por todo o lado. Mas desta vez não adiantou nada. Não conseguiram nem mesmo tocar na sombra do fantasma. Rapidamente, a garotinha ficou como Qin Shou, com a garganta apertada, foi levantada no ar. Instantaneamente, uma sensação de asfixia envolveu os dois. No entanto, foi nesse momento. Um grito aterrorizante ecoou. Assim, a energia invisível que os prendeu desapareceu instantaneamente. Os corpos dos dois quase caíram no chão ao mesmo tempo. Um talismã amarelo estava colado no vazio, liberando fumaça verde. Mas logo começou a pegar fogo. Embora não soubessem exatamente o que estava acontecendo, Qin Shou sabia. Se não corressem agora, quando mais correriam? Dito isso, Qin Shou agarrou a mão da garota e correu para o quarto. A porta estava bloqueada pelo fantasma. Não podiam sair por enquanto. Ela só pôde olhar se a janela do quarto poderia ser quebrada. Abriu, mas isso a desapontou. Esta janela está equipada com uma grade de segurança. Não dá para sair de jeito nenhum. Isso não é uma porcaria de um churrasco? É como pegar uma tartaruga em um pote. Falando isso, Qin Shou viu uma sombra fantasmagórica correndo em direção ao quarto. Acabou, acabou. Pensei que a fama de Qin Shou duraria para sempre. Não esperava que fosse acabar aqui. No entanto, nesse momento, aquela sombra fantasmagórica foi empurrada para fora. Ele realmente não entrou. Na entrada, parecia que havia algo bloqueando o caminho dele. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia entrar. Qin Shou olhou para os talismãs colados na porta. Será que os talismãs dele realmente funcionam? Mas os talismãs dele não deveriam ter tanto poder, certo? Mesmo que sejam eficazes, eles não deveriam ser capazes de bloquear esse espírito. No entanto, nesse momento, ela viu um espelho bagua na porta. Isso não é dela. Será que foi esse objeto que bloqueou o espírito? E foi por causa disso. Portanto, essa garota chegou até hoje. Parece que deve ser assim. No entanto, considerando o nível de ferocidade deste fantasma, esse espelho bagua não deve durar muito tempo. Nesse momento, Qin Shou de repente se lembrou de seu bom amigo Li Sishu. Ele já consegue matar zumbis. Pegando mais alguns fantasmas, deve ser tranquilo, certo? Dito isso, Qin Shou pegou o celular e ligou para Li Sishu. Li Sishu quase estava assistindo ele fazer a ligação. Esse cara não pensa em mim nem quando tem alguma coisa boa. Agora sabe me ligar para esse tipo de coisa. Você realmente é meu irmão. Irmão Zhu, me salve. Irmão, estou em apuros novamente. Desta vez, encontrei um fantasma. Irmão, você tem algum jeito? Não estou esperando nada. Não estou esperando morrer, não é? Irmão, você é meu irmão de verdade. Estou te implorando, mesmo que não haja solução. Você pode chamar 2 mestres, tudo bem? Salvar uma vida é melhor do que construir uma estupa de 7 andares. Você não pode simplesmente ficar olhando eu morrer aqui. Tudo bem, quando você for morrer, me avise antes. Eu vou fechar os olhos, você só precisa vir. Na hora, eu vou te passar meus 10 gigabytes de material de estudo. Tudo bem, aguarde. Não importa que tipo de material de estudo isso é, estou chegando. O principal é que ele é meu irmão. Como assim? Eu realmente posso ficar assistindo ele morrer? Recebeu a ligação de Qin Shou. Li Sishu enviou suas informações corporais diretamente. No entanto, ele não apareceu na frente de Qin Shou, mas foi para fora da casa. Ele entrou lentamente na sala. Li Sishu viu diversas estátuas de deuses em adoração. Embora houvesse várias quebradas no chão, ainda assim, muitas estavam penduradas na parede. E algumas estavam sobre a mesa. Não posso deixar de dizer. Essa garota acredita em muitas coisas diferentes. Não vou nem mencionar Buda e a deusa da misericórdia. Tem também estátuas de Guan Yu e Zhongkui. E até mesmo de Jesus Cristo. E finalmente, a de Bodhisattva Namugatrin. Você está falando sério? Até Li Sishu viu 2 estatuetas de Ultraman no canto. E havia também um porta-incenso com 2 varas na frente de um Doraemon. Isso também tem a ver com capturar fantasmas? Li Sishu fez um sinal com uma mão. E acendeu direto, batendo em cada ombro uma vez. Instantaneamente, viu uma sombra de fantasma atacando o quarto na sala de estar. Era um espírito maligno com a face verde e dentes afiados. Para ser sincero, Li Sishu não sabia por que ele era assim. Que tipo de morte poderia causar isso? Ele era mais feio do que um zumbi. No entanto, nesse momento, Li Sishu também percebeu que na verdade havia mais de um fantasma nesta casa.
mas sim, dois espíritos malignos atacando incessantemente o quarto. Enquanto isso, um fantasma mais velho estava agarrado firme na moldura da porta do quarto. Ele bloqueava a entrada, não permitindo que ninguém passasse. A figura daquele velho fantasma era etérea. Parecia que a qualquer momento poderia haver a possibilidade de a alma se dispersar. Mas ele realmente não recuou nem um passo. Ele estava determinado a bloquear aquele demônio, mesmo que isso significasse arriscar sua alma. O velho espírito claramente não era rival daquele demônio. Mas aquele demônio realmente não entrou em confronto direto com ele. Porque não valia a pena. Os humanos sabem que não devem confrontar alguém à beira da morte. Quanto mais um espírito. Embora o velho espírito não fosse uma grande ameaça. Mas quem sabe se ele não atacaria antes de morrer? O espírito agora precisava apenas desgastá-lo lentamente, lutando desesperadamente contra um espírito prestes a morrer. Isso seria imprudente. Velho, você me bloqueou por tantos dias. Quero ver como você vai me bloquear hoje. Eu não quero lutar até o fim com você. Você acha que eu realmente tenho medo de você? O velho espírito já estava delirando nesta hora. Sua figura estava tão etérea que quase não podia ser vista. Mas foi assim mesmo. Ele não deixou aquele espírito maligno passar. Nesse momento, Li Sishu também viu aquele velho espírito em um canto da sala, rezando e orando. Mas não são os deuses que estão lutando por você. A estátua de Buda estava brilhando, mas a foto do falecido estava coberta de poeira. Você até está disposto a acender 2 incensos para um gato robô. Não pode fazer uma oferenda ao seu próprio imortal? Li Sishu deu 2 passos à frente, segurando um talismã amarelo aceso. Em seguida, esfregou na mão. Uma onda de energia sombria se espalhou pela mão. Então ele desferiu um soco diretamente no espírito maligno, que instantaneamente foi lançado para longe. Li Sishu formou um selo com a mão. Em seguida, ele mordeu a ponta do dedo e desenhou um símbolo estranho na mão. Depois levantou a mão e aspirou. O espírito maligno foi puxado diretamente para ele, e imediatamente foi agarrado pela garganta por Li Sishu. Nos últimos dias, ela também estudou bastante os feitiços daquele manual. Não sei se é por causa do tipo de corpo dela, ou se ela sempre teve um talento excepcional. Ela basicamente aprende tudo que está lá com uma olhada. E recentemente, sua memória melhorou bastante. Ela consegue memorizar os vários feitiços de uma só vez, embora sejam complicados. Mas ela sente que são fáceis de aprender. Tudo bem, pode sair. Eu já resolvi. Li Sishu gritou para dentro do quarto. Este fantasma é muito feroz, mas não é o suficiente para ser um adversário para Li Sishu. Sem mencionar outras coisas. Li Sishu tem mais de 300 anos de vida. Sua energia ele é forte como uma fornalha. Só de tocar em Li Sishu, já fez o fantasma chiar e queimar. Além disso, ele ainda levou um soco de Li Sishu. Se ele não morreu agora, já é uma grande façanha. Li Sishu então olhou para o velho fantasma que estava bloqueando a porta do quarto. Sua figura já estava começando a se tornar borrada. Se fosse um fantasma comum, tão embaçado a esse ponto, já deveria ter perdido a alma há muito tempo. Mas ele, com a força de sua vontade, resistiu até agora. Aquele velho espírito olhou para Li Sishu e mostrou um leve sorriso. Murmurou um obrigado. E então começou a dissipar-se lentamente. Li Sishu sabia que isso não era um retorno ao submundo, mas sim uma verdadeira perda da alma. Nem mesmo a chance de reencarnar teria. Perda da alma. Sem pressão suficiente para apoiá-la a continuar. Aquele último suspiro que a sustentava também se dissipou. Sua alma também não conseguiu mais suportar. Nesse momento, Qin Shou finalmente saiu correndo com aquela garota. Uau, você realmente chegou tão rápido. Você não estava me seguindo o tempo todo, estava? Qin Shou olhou para Li Sishu com uma expressão de choque. Ela acabou de desligar aqui. Fan resolveu a situação aqui. Ela tinha todos os motivos para acreditar que estava sendo seguida. Que besteira é essa? Eu voei pela linha para te salvar. Você realmente não sabe reconhecer um bom coração, né? Combinamos 10 snippers. Não pode faltar nenhum. Dito isso, Li Sishu apertou levemente com a mão. Ela esmagou diretamente a alma daquele espírito maligno. Para ela, neste momento, a casa assombrada basicamente não a ameaçava mais. Espíritos malignos desse nível, ela podia facilmente esmagá-los. Desta vez você teve sorte. Se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, é provável que você estivesse realmente em apuros. Te deixaram à toa, inventando coisas. Você não aprendeu nada direito. E ainda quer capturar espíritos. Você realmente tem coragem, hein? Dizendo isso, Li Sishu lentamente se aproximou do retrato. Ela silenciosamente o pegou e gentilmente limpou a poeira com a manga. Quem é esse velho para você? Li Sishu segurava a imagem do falecido e olhou para Qin Shou. A menina ao lado disse: Esse é meu avô. Ele faleceu há 2 meses. Da próxima vez, é melhor você rezar mais. Embora ele talvez não possa ver.
Mas se não fosse ele que arriscou a vida por vocês dois, é provável que vocês dois já estivessem perdidos. É melhor jogar essas estátuas fora. Que Deus iria arriscar a vida por você? Quem realmente te protege são seus próprios parentes, não é? Você tem tempo para acender incenso para os deuses. Mas seria melhor limpar essa estátua direito. Dito isso, Lee Sizuo colocou a estátua na mesa. Fez uma leve reverência. Embora ela não conhecesse esse velho merecia seu respeito. Você está dizendo que o espírito que estava na porta era meu avô? A garota arregalou os olhos e perguntou. Caso contrário, você acha que o Ultraman iria cuidar da porta para você? Dito isso, a garota se ajoelhou no chão. Ela se curvou em frente à foto, batendo a cabeça 2 vezes. As lágrimas começaram a escorrer sem parar. Desculpe, vovô. A garota olhou fixamente. Foi agora que ela se lembrou de suas ações ridículas nos últimos dias. Nos últimos dias, ela encontrou fantasmas, mas sempre escapou ilesa. Ela sempre achou que tinha deuses a protegendo. Por isso, comprou muitas estátuas de deuses. Mas agora ela entende. Na verdade, quem a protegia não era um deus. Era seu avô que já havia falecido. Senhor, meu avô. Ele ainda está aqui? A garota perguntou, soluçando levemente. Não está mais aqui, desta vez é definitivo. Sua alma se foi completamente. Ele nem teve a chance de reencarnar. Ele trocou sua vida por muitas vidas suas. Se não fosse por ele, talvez você não chegasse até hoje. Eu vim para te salvar. O avô, ao ouvir isso, a garota, novamente, ficou sem conseguir parar de chorar. A garota chorava muito triste. Talvez o avô dela realmente tenha sido bom para ela. Olhe para as estátuas divinas espalhadas pelo chão. Lee Sichuo parece ter sentido a tristeza desta era. Deuses que nunca apareceram, todos acreditam. Mas os antepassados falecidos sempre são esquecidos. Sem saber, que razão teria um Deus para te ajudar? Apenas por causa da sua fé insignificante. Não me faça rir. Há bilhões de pessoas na Terra. Os deuses também estão ocupados demais. A menina não está errada. Mas é extremamente triste. Pelo menos aquele velho não esperou até a morte para ver ela acender um incenso. Mas talvez ela não se sinta arrependida. Porque o que ela queria não é o mesmo que os deuses. Os deuses querem que se acredite neles. Desde que você esteja em segurança. Há muitos cemitérios nos topos das montanhas ao norte e ao sul. Durante o festival Kingmin, as homenagens são feitas de várias maneiras. As cinzas de papel voam como borboletas brancas. Lágrimas e sangue tingem as areia vermelha. À noite, a raposa dorme sobre a casa. Filhos e filhas voltam para casa à noite, rindo diante da luz. Na vida, quando há vinho, devemos nos embriagar. Uma gota nunca chegou ao submundo. Faça uma oração pelos ancestrais. Uma vez que vocês os esquecem, então, eles realmente morreram. A vida de uma pessoa é muito curta, mas também é longa. Quando uma pessoa morre, nem sempre está morta. Mas se é esquecida por todos, então essa pessoa com certeza está morta. Lee Sichuo lançou um olhar para Qin Shou. Em seguida, aproveitando que os dois não estavam atentos, transformou-se em um fluxo de dados amarelo e fugiu. Neste mundo, todos têm. Cada um deixa suas mãos. Então essa pessoa definitivamente morreu. Lee Sichuo deu uma olhada em Qin Shou. Em seguida, aproveitou que os dois não estavam prestando atenção. Transformou-se em um fluxo de dados amarelo e voou para longe. Neste mundo, todo mundo tem. Cada pessoa tem suas marcas. A pessoa se foi, mas suas marcas ainda estão. As marcas ainda existem. Então ele está. Quando até as marcas da Nike na memória desapareceram. Esse é o momento em que a pessoa realmente desaparece. Após voar, Lee Sichuo não se apressou em voltar para casa. Em vez disso, foi prestar homenagens ao seu pai. Ele pode ter chegado a esse ponto hoje. Talvez seja a proteção dele, não? Quem sabe um dia ele também possa encontrar o espírito de seu pai. Ao voltar para casa, a Marta está dando água para os pintinhos. Ela parece já ter se adaptado à vida atual. Talvez possa montar uma granja de aves no futuro, isso não seria ruim. Talvez ela seja uma Marta mais zen, quem sabe? Voltou para dentro da casa. Lee Sichuo também. Estava prestes a começar a fazer o que realmente importava. As duas técnicas dentro da espada celestial precisavam ser retiradas rapidamente. Embora agora não houvesse técnicas de cultivo, mas ele poderia entrar no dão através das artes marciais. Quem sabe, talvez nesse momento ele pudesse romper o vazio e alcançar a santidade com seu corpo. A questão da supressão. Quanto às técnicas de cultivo, ele planejava deixar as coisas fluírem naturalmente. Embora neste mundo também houvesse cultivadores, ele não pretendia procurar os cultivadores desse mundo. Precisar de técnicas tão básicas era desprezível. Se ele cultivasse essas técnicas, seria melhor não cultivar nada. Ele também havia feito o príncipe analisar sua situação. Embora nunca tivesse cultivado, sua qualidade física melhorava a cada dia. E o corpo era a base de tudo. Seu talento não era bom.
Se ele cultivasse precipitadamente, isso não garantiria que ele alcançasse grandes alturas. Na verdade, poderia afetá-lo negativamente. Afinal, a energia espiritual da Terra é escassa, e suas raízes espirituais eram bastante comuns. O cultivo também requer uma quantidade enorme de tempo. Portanto, em vez de praticar a imortalidade, é melhor primeiro treinar em outros sistemas, para estabelecer uma base sólida para si mesmo, e depois ver se consigo criar uma técnica própria. O príncipe já analisou. Uma vez que sua base seja elevada a um certo nível, na hora de absorver a energia espiritual, ele vai voar alto. Absorver energia espiritual é como armazenar água. E ele agora está cavando um buraco. Quanto maior o buraco que ele cava, mais água conseguirá armazenar no final. A espada Itian é extremamente dura. Espadas e facas comuns não conseguem quebrá-la. Mas felizmente, Li Sishu tem uma espada misteriosa. Embora a espada Itian seja muito dura, ainda é apenas uma arma do mundo das artes marciais, que com certeza é um pouco inferior a essa espada misteriosa. Mas segundo a análise de Li Sishu, essa espada deve ter alcançado o limiar do nível misterioso. Li Sishu cortou cuidadosamente a espada Itian ao meio. Por fim, ele retirou 2 livros de dentro. Um é o clássico do 9 Yin. O outro é o 18 golpes do dragão que cai. Li Sijui não conseguiu esperar e abriu os livros para começar a ler. Mas depois de olhar por um tempo, ele percebeu um problema muito sério. Ele simplesmente não conseguia entender. Ele conhecia todas aquelas palavras, mas juntas, ele não conseguia reconhecê-las. O que são esses meridianos? Esses pontos de acupuntura, o que são? Sua educação obrigatória de 9 anos não ensinou isso. Mas, felizmente, ele tinha o príncipe. O príncipe onipotente pode resolver todos os problemas. Ele só precisava usar a internet do príncipe para pesquisar. Depois, ele poderia transferir diretamente para sua cabeça, comparando tudo, pouco a pouco. Por fim, após um dia e uma noite, ele finalmente conseguiu entender os 2 livros. Isso se deve ao seu bom fundamento. Afinal, ele consumiu muitas coisas boas. Algumas eram semelhantes a poções de cura de romances de artes marciais, com seu poder atual, se fosse convertido em energia interna. Depois de dezenas de anos, ele definitivamente possui energia interna. Mas antes de aprender artes marciais, ele não sabia como usá-la. Energia interna, energia interna. A força nasce de dentro. Esta é uma força que lhe pertence completamente. Ao contrário dos cultivadores, que absorvem a energia espiritual do universo. Uma vez que não há energia espiritual, o cultivador se torna metade inútil. Claro, os guerreiros também têm suas desvantagens. A força vem do coração, e não é algo externo. Portanto, eles só podem confiar no autotreinamento ou usar tesouros para melhorar suas qualidades corporais. Isso também resulta em um ritmo de treinamento extremamente lento para os guerreiros. Afinal, os cultivadores têm uma fonte contínua de energia espiritual, enquanto a energia interna dos guerreiros precisa ser refinada com cuidado por eles mesmos. As qualidades corporais também não podem sempre ser melhoradas com tesouros. Assim como Li Sishu agora. Sua força física já atingiu um limite. Tornou-se muito difícil melhorar ainda mais com tesouros. Depois de uma noite de treinamento, ele também aprendeu o primeiro movimento do 18 pontos do dragão descendente. Ela se arrependeu e ainda aprendeu 2 técnicas do pego de ossos do 9 Yin. Mas por que ela sente que o pego de ossos do 9 Yin que ela aprendeu está um pouco parecido com o de Lord Wei? Parece um pouco lascivo. Ela decidiu firmemente. No futuro, quando encontrar homens, ela definitivamente não usará essa técnica. Passou a noite sem dormir. Agora, ela está cheia de energia. Mais um dia maravilhoso. É um ótimo momento para uma aventura. Lavou o rosto. Sacudiu um pouco a energia. Li Sizu então decidiu atravessar. Hoje vou mostrar a vocês o que é uma verdadeira viagem de homem em 5 segundos. O Kung Fu de Shaolin é bom. É realmente bom. O Kung Fu de Shaolin é incrível. É realmente incrível. Eu sou do poder da cabeça de ferro. Poder da cabeça de ferro invencível. Caramba, isso que está cantando é realmente hipnotizante. Poder da cabeça de ferro, não? Pernas de diamante, não? Poder da cabeça de ferro, não? Eu não sou do poder da cabeça de ferro. Isso sim é. Li Sishu, você é do tipo ferro na cabeça, né? Eu não sou ferro na cabeça. Ele é que é. Retorno em 5 segundos. Li Sishu não parece ter muito o que pegar. Ele também bateu numa garrafa. De qualquer forma, ele é ferro na cabeça, certo? Ferro na cabeça invencível. Afinal, ele não pode vir aqui à toa, não é? De qualquer forma, ele tem que dar uma batidinha, não é? E ele já bateu. Se ele não bater, vai ficar envergonhado, né? Mas ao sair, ele ainda pegou uma guitarra. Com a guitarra, Li Sishu tocou algumas notas. O Kung Fu Shaolin é bom, hein? É realmente bom. O Kung Fu Shaolin é incrível. É realmente incrível. Parece que eu realmente não tenho aquele tal de vírus artístico, né?
Depois de cantar algumas linhas, Li Sishu não aguentou mais. Foi muito constrangedor e ele também não sabe tocar guitarra, né? Parece que a coisa inútil que foi roubada vai aumentar de novo. Não sei porquê. A maioria dos mundos que Li Sishu atravessa são grandes cenas icônicas. Com apenas um olhar, ela basicamente sabia que mundo era aquele. Claro que havia alguns mundos que ela não conhecia, como por exemplo, o mundo da lâmina mágica. Uma guarda feminina tinha uma faca tão poderosa. Esse mundo não deve ser simples. Ao viajar, eu só me lembro que ela teve a sorte de se casar com um chefe de vila. Ele se chamava Zaldaba. Sorte que ela se casou com um chefe de vila. Chamava-me de esposa Zal. Zaldaba estava prestes a confortá-la. Mas ao ouvir esse nome, seu rosto instantaneamente ficou perplexo. E ainda estava aqui, falando e dando aulas. Como eu acabei me metendo em uma situação assim? Meu coração está tão frio e gelado. Zaldaba instantaneamente ficou em colapso. Um aquecedor de mãos foi roubado. Esse tipo de mundo existe. Deixe pra lá, que mundo for. Me dê isso. Dito isso, Li Sishu simplesmente agarrou o aquecedor de mãos. Afinal, ela não pode voltar de mãos vazias após essa visita. Não podemos esperar que ela faça a assistência pós-parto de uma porca, certo? Não importa se você está se sentindo frio. Além disso, naquela época ela já tinha desmaiado. Ela não entende nada sobre amor. Li Sishu retorna, abraçando um aquecedor de mãos. Ambas as viagens no tempo resultaram em renda zero. Isso deixou seu coração tão frio. Nos dias seguintes, Sishu começou seu retiro. As 18 palmas do dragão e o clássico da 9 sombras. Ele precisa realmente praticar bem. 2 livros de manual. Ele enviou uma cópia para sua mãe e para Qin Shou por e-mail. Espero que eles consigam ter sucesso em suas práticas. Dito isso, Li Sishu começou seu retiro. Além de comer, dormir e viajar no tempo, ele usou todo o seu tempo restante para praticar. Eu pratiquei arduamente por 30 anos. Tudo para que hoje possam querer me matar. Não é tão fácil flutuar na água com pernas de ferro. A vida é como flutuar no mundo dos desafios. Onde já se viu não levar uma facada? É apenas uma questão de alguns centímetros. É completamente coisa de criança. Vocês não têm um tal de Hua Tu? É só chamar ele para me dar uns pontos. O Sr. Guan não se preocupa com essas coisas. O Sr. Guan lê os anais das primavera e outono. Como é que só tem 17 movimentos? Se você aprender o 18º movimento, você certamente conseguirá me derrotar. Mas você não terá essa chance. Os homens precisam ter bons rins. Então tem que beber rins bons. Depois de beber, corre mais rápido que Liu Xian. E é mais alto que Yao Ming. Rins bons têm um gosto incrível. Papai, eu não sou um monstro. Por que nos encontramos e você já aponta a espada para mim? Um mês se passou. Li Sishui finalmente dominou suas habilidades. Embora o 18º movimento do dragão e as garras de osso branco não estejam ainda no seu máximo, mas cerca de 80% a 90% já não é problema. Ao mesmo tempo, Li Sishui também conseguiu um monte de tralhas. Neste mês de viagem, o que ele conseguiu roubar? Pequeno livro amarelo, quebrando o tesouro do rim. Exceto por algumas armas de fogo, as coisas não são muito boas. Realmente não há nada de bom. Este mês de viagem no tempo, embora Li Sishu não tenha conseguido roubar tesouros do céu e da terra, ele conseguiu roubar muitas armas de fogo, pistolas, metralhadoras, canhões Gatling e tanques. Ele usou seu espaço de armazenamento para viajar no tempo. Ele esvaziou metade de um arsenal. Embora armas de fogo não sejam tão eficientes quanto seu próprio poder, em termos de utilidade, armas de fogo são indiscutíveis. Sem mencionar o resto, ele pegou um canhão Gatling. Mesmo os cultivadores do nível de Indan teriam que fugir. Como se diz, todo medo vem da falta de poder de fogo. Neste estágio atual, essas armas de fogo deram a Li Sishu uma grande confiança. Ele ficou em reclusão por um mês. Ele também deve sair agora. Ele planeja primeiro consertar a espada do céu. Afinal, é uma espada preciosa. É uma pena que tenha quebrado assim. Seria bom consertar para a mamãe usar. Dito isso, Li Sishu começou a procurar a forja de espadas. Ele escolheu a mais famosa. Ele voou diretamente para lá. Talvez ele pudesse forjar mais algumas armas. Não dá, irmão. Essa espada não derrete. Que material é esse? Mesmo com temperaturas de milhares de graus, não se deformou. E a dureza também é muito alta. Nosso equipamento atual não consegue forjar isso. O mestre forjador bateu na espada Itian. Ele disse que essa espada já excedeu a categoria dos metais comuns. Fogo comum é difícil de derretê-la. E se usar outro método de ligação, isso reduz completamente a qualidade da espada. Portanto, o equipamento aqui não consegue forjar. Também não sei como no mundo de Itian. Essa espada foi forjada. No mundo antigo. Não importa o quão alto seja a temperatura do fogo. Não pode ser mais alta do que a moderna. É uma pena que o mestre das espadas quebradas também esteja assim.
Ele balançou a cabeça. Sendo mestre das espadas quebradas, ele ainda ama muito essas armas divinas. Poder ter acesso a essas armas divinas é o seu desejo de vida. Infelizmente, suas habilidades são realmente limitadas. Ele só pode forjar armas comuns. Ele não consegue forjar armas desse nível, muito menos repará-las. É uma pena que uma espada tão boa tenha quebrado. Eu não tenho a capacidade de consertá-la. No entanto, eu conheço um mestre ferreiro. Talvez ele possa consertar. Mas ele não forja espadas há muitos anos. Eu também não conheço bem esse mestre ferreiro. Mas ouvi dizer que ele só forja espadas divinas. Ou seja, qualquer espada que ele forja deve ser uma espada divina. Claro, isso são apenas algumas lendas. Pessoalmente, acho que pode ser um boato. Mas a habilidade dele em forjar espadas é absolutamente indiscutível. Talvez você possa procurá-lo para ver. Por fim, Li Sishu perguntou o endereço desse mestre ferreiro. Inacreditavelmente, estava em uma vila na Ilha do Lago. Ele foi investigado pelo príncipe. Aquela é considerada uma das vilas mais luxuosas do país. Isso é um pouco diferente do mestre que ele imaginava. Não deveria o chamado mestre viver isolado nas montanhas? Vivendo em uma casinha de palha? Como este mestre ainda mora em uma vila? E ainda por cima, na vila mais luxuosa. Não será um daqueles mestres falsos da internet, certo? Com uma atitude cética, Li Sishu chegou à porta da vila na Ilha do Lago. Depois de explicar o motivo à guarda do portão, ela fez um aviso. Logo, uma bonita governanta veio recebê-la. Sim, isso está muito errado. A vila é composta apenas por mulheres. Até a segurança é composta por mulheres. E todas são incrivelmente bonitas. Ela só queria fazer uma pergunta. Esse mestre é sério? Logo, Li Sishu foi levada a um pequeno pátio. Só viu um homem de meia-idade usando óculos escuros deitado em uma cadeira de praia bebendo suco. Atrás dele, duas moças estavam massageando seus ombros. E havia outra moça massageando suas pernas. Então você quer consertar a espada? Que espada é essa? Mostrei-me. O homem de meia-idade disse calmamente. Enquanto falava, fez com que a bela ao seu lado lhe desse uma uva. Por que esse mestre parece tão pouco confiável? Ele realmente sabe forjar espadas, não é? Dito isso, Li Sishu puxou diretamente a espada Itian, que estava quebrada em duas partes. No momento em que Li Sishu tirou a espada Itian, o homem de meia-idade se moveu. Quase instantaneamente, ele estava na frente de Li Sishu. Que coisa barata! Quem foi o idiota que quebrou isso? Faz muito tempo que eu não vejo esse tipo de ferro misterioso. Mas a habilidade de forjar a espada parece um pouco tosca. Se você der uma boa reformada, ainda deve ser possível elevá-la a um nível superior. O homem de meia-idade estava acariciando suavemente a lâmina da espada. Era como se estivesse acariciando seu próprio filho. Até mesmo Li Sishu sentiu a espada do céu tremendo levemente duas vezes. Apesar de o homem de meia-idade estar vestido de forma luxuosa, parecia ter uma obsessão especial pela espada. Li Sishu pôde sentir que, ao ver a espada, seu olhar até mudou. Garoto, você está vendendo essa espada? Eu ofereço 5 milhões. O homem de meia-idade acariciou a espada do céu e disse: não vendo. Você aceitaria 50 milhões? Se eu disse que não vendo, é porque não vendo. Você realmente sabe consertar? O homem de meia-idade ficou em silêncio por um momento. Certo, se não quer vender, então não venda. É uma pena por essa espada. Como ela acabou em suas mãos? Como não pode estar em minhas mãos? Você não sabe usar uma espada. Mas eu sei usar uma espada. O imortal da espada no céu, 3 milhões, pode ser que eu abaixe a cabeça. Eu, a vida inteira, usei a espada para lutar. 300 mil marinheiros. Você pode se comparar? Uma boa espada. Mas caiu nas mãos de alguém que não sabe usar espada. Este é o maior desperdício dessa espada. Assim, 5 milhões. Eu gastei 5 milhões para consertar esta espada. Como você não vai roubá-la? Tente roubar 5 milhões para ver. Eu estou ganhando dinheiro. Você tem um preço fixo. Os materiais desta espada são difíceis de consertar. Neste mundo, você pode encontrar outra pessoa que consiga consertar essa espada? Eu vou te chamar de pai. Mas a ponta quebrada da espada parece ter sido cortada por uma lâmina afiada. Uma arma que pode cortar esta espada também é algo extraordinário. Por falar nisso, por que o meio desta espada é vazio? Que idiota forjou esta espada? Uma espada que deveria ser pelo menos de nível misterioso foi forjada como se fosse de nível inferior. Essa pessoa parece realmente ter alguma habilidade. Ei, 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 por que você está me olhando? Eu não sou aquele idiota. Eu sei que você nem sabe forjar uma espada. Você é ainda pior do que aquele idiota. Caso contrário, você não estaria aqui me procurando. Suas palavras foram um pouco machucadoras. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Sem dinheiro, como você vai consertar a espada? Mestre, eu acho que não devemos nos guiar apenas pelo dinheiro.
Eu posso ver que você realmente ama as espadas. Você também não quer que esta espada preciosa fique empoeirada, certo? Não venha com esse papo, a espada não é minha. Se você me der a espada, eu venderia tudo para consertá-la. Mas isso não é seu? O que você quer para consertar? Que tal eu trocar um livro de técnicas de luta, os 18 estilos do dragão, com você? Que tal, 18 estilos do dragão? Você está me zoando, não está? Não estou nem falando se esse livro existe. Mesmo que existisse, eu não estaria interessado. Você não confia em mim, é isso? Hoje vou te mostrar os meus 18 estilos do dragão. Dito isso, Li Sishu deu um passo para trás. Direto deu um golpe com a palma. Imediatamente, um dragão dourado disparou para os céus. Poxa, você realmente sabe usar o dragão caído das 18 palavras, hein? Claro, e então? Agora você está convencido? Desde que você conserte essa espada. Eu vou te ensinar como. Se não consertar, você acredita ou não? Vou te dar 17 movimentos do dragão caído para você experimentar. O homem de meia-idade se recostou na cadeira. Ele acenou com a mão. Mandou às servas que se afastassem. Garoto, não diga que eu não te dei a chance de me vencer. Veja, estou consertando isso de graça para você. Até te ensinar algumas técnicas não seria impossível. Vencer você não conserta isso. Você ainda precisa consertar. Além disso, se eu te vencer, ainda preciso que você me ensine? Estou usando apenas metade da minha força. Se você conseguir me fazer mover um pouco, já será uma vitória. O homem de meia-idade disse de forma calma. Poxa, você é bem ousado para a sua idade, hein? Li Sishu achava que, embora não fosse um mestre absoluto, ele definitivamente não era fraco. Mesmo que aquela mulher chamada Mian aparecesse, ela também não é tão fraca assim. Será que esse mestre forjador é mais forte que Mian? Mas cuidado não faz mal. Hoje eu vou te mostrar o que é um coração traiçoeiro. Dizia isso, Li Sishu puxou uma metralhadora Gatling. Apontou para aquele homem. Você está brincando comigo? Eu estou lutando com você. Você me traz isso? Irmão, você já pensou direito? Se eu disparar isso, você pode morrer. Pode vir, eu não tenho medo de você. Isso não vai ser fácil. Esse velho parece realmente ser forte. Se eu disparar isso, talvez eu realmente não consiga movê-lo. Dito isso, Li Sishu atirou uma granada de gás para testar. Depois, a Gatling disparou para a supressão de fogo. Mas quando a fumaça se dissipou, aquele homem de meia-idade estava imóvel, apenas com uma expressão um pouco sombria. Esse garoto é realmente traiçoeiro. Pelo menos a Gatling é uma boa escolha. Ainda jogou gás lacrimogênio. Ele consegue aguentar as balas. Mas ele não estava preparado para isso. Quase morre sufocado. Ainda bem que ele suportou. Caso contrário, seu rosto estaria arruinado. Tudo bem, você é impressionante. Eu perdi, não vou mais me preocupar com isso. Dito isso, Li Sishu virou e foi embora. Espere, nesse momento. O homem de meia-idade chamou Li Sishu. Droga, pensou que poderia fugir depois de bater. Não é assim tão fácil. Se fosse apenas uma troca de golpes comum, eu também não gostaria de discutir com você. Mas você teve a audácia de jogar gás. Hoje, se eu não te der um soco, eu ficaria frustrado por vários dias. Você me bateu tantas vezes. Eu também preciso te dar um golpe. Fique tranquilo, se você conseguir bloquear isso. Não fale sobre consertar a espada. Eu até aceitaria você como meu discípulo. Sênior, não brinque. Eu me rendo, não vou mais me preocupar com isso. Nessa hora, Li Sishu já sabia que tinha encontrado um adversário difícil. Isso definitivamente é um sábio eremita. Infelizmente, ele não aproveitou a oportunidade. A primeira impressão não foi boa. No entanto, antes que Li Sishu pudesse correr, o homem se moveu. Ele levantou ligeiramente um dedo indicador. E então, fez um movimento suave para a frente. Imediatamente, uma poderosa onda de ki da espada desceu verticalmente, direto em direção a Li Sishu. A velocidade do ki da espada não era rápida. Afinal, ele não tinha intenção de matar. Mesmo que Li Sishu não conseguisse bloquear esse ki da espada, ainda assim, ele poderia desviar. O ki da espada se agitou. O chão foi rasgado, criando uma fenda sem fundo. No entanto, nesse momento, Li Sishu ficou paralisado. Isso, ele pode bloquear. Isso significa que Li Sishu rapidamente puxou uma espada de madeira e a colocou na frente. Espada de madeira imortal. Esse ataque definitivamente pode ser bloqueado. O que ele temia era que o oponente não lhe desse a chance de bloquear. Mas a velocidade desse ki da espada não era rápida. Ele consegue bloquear isso completamente. A energia da espada fez Li Sishu recuar dezenas de metros. No chão, ficou uma longa fenda. Embora estivesse sendo empurrado com muita força. No entanto, Li Sishu conseguiu bloquear. Que tipo de espada é esta? O homem de meia-idade levantou-se com uma expressão confusa. Mestre, por favor, permita que seu discípulo preste uma reverência.
Dito isso, Li Sishu imediatamente fez uma reverência. Um grande homem sabe quando se submeter e quando agir. E isso é claramente uma pessoa de grande habilidade. Claro, é preciso agir primeiro para garantir a vantagem. Se ele mudar de ideia, será um problema. Afinal, Li Sishu sabe muito bem quem ele é. É normal que o outro não o considere. Li Sishu não tem muitas outras habilidades. Mas ele tem bastante habilidade em subir através das dificuldades. Dê-lhe um pouco de sol. Então ela pode brilhar. Essa pessoa não tem nenhuma vantagem. Apenas tem uma pele grossa. O que há com sua espada de madeira? O homem de meia-idade perguntou com uma expressão confusa. Mestre, você falou dessa espada de madeira? Essa espada de madeira tem uma grande história. Você ainda se lembra quando Pangu abriu o céu e a terra? Chega, para de falar isso. Se não quer falar, tudo bem. Eu consertei aquela espada para você. Venha buscar em 2 dias. Você deveria se mandar logo. Mestre, você não disse que ainda ia me ensinar 2 técnicas? Saia daqui, eu não aceito discípulos. Eu bati a cabeça, sabia? Se você não vai me aceitar, você tem que me deixar bater a cabeça de novo. Tudo bem, eu vou te ensinar um movimento. Dito isso, o homem de meia-idade puxou a espada de Li Sishu. Ele cortou diretamente em direção ao céu. Imediatamente, uma imensa intenção de espada subiu aos céus. Incontáveis nuvens flutuantes foram despedaçadas. Pronto, é só este movimento. Quando você conseguir desenvolver sua intenção de espada, você será considerado meu discípulo. Vá embora logo. Dito isso, o homem de meia-idade virou e foi embora para casa. Hoje realmente foi um dia péssimo. Mestre, qual é o seu nome? Dugu Kyubai. Isso é muito superficial da sua parte. Pelo menos invente um nome que eu nunca ouvi. No final, Li Sishu ainda deixou a Ilha do Lago. Ela sentiu que talvez não tivesse destino com este mestre. Com aquele golpe, ele poderia aprender nada. E ainda desenvolver sugestões. Até agora, ele ainda não entendeu o que são sugestões. Mas o temperamento deste mestre é bem bom. Eu já fiz isso. Ele nem ficou bravo. Eu ainda quero ver o quão poderoso ele realmente é. Mas esse velho tem suas habilidades. Embora desta vez não tenha deixado uma boa impressão. Mas da próxima vez, se tiver algo bom, posso levar para ele. Essa relação pode ser útil em algum momento. Justo depois que Li Sishu saiu, uma jovem humilde apareceu diante de Dugu Kyubai. Senhor, você realmente a ensinou agora? Você acha que ela pode compreender a essência da espada? Menos do que você. Aquele garoto não é sério. Mas a condição física dele é assustadora. E além disso, sua personalidade é muito adequada para aprender aquela técnica de espada. Se ele perceber, entender o significado da espada não é impossível. Mas em pouco tempo, ele não conseguirá compreendê-lo. Senhor, eu sou um corpo natural de espada. Eu nasci já carregando a intenção da espada. Minha vida inteira foi dedicada à espada. Você realmente não pode me aceitar como discípulo? Aceitar você como discípulo? A espada 9, a menos que você jogue sua espada quebrada fora um dia. Caso contrário, você nunca poderá se tornar meu discípulo. Ame a espada, mas não seja obcecado por ela. Caso contrário, não importa o quanto você tenha compreensão da espada, seu sucesso ainda será limitado. A jovem segurava a espada e caiu em profunda reflexão. Ela não consegue soltar a espada. A espada é tudo em sua vida. Sem a espada, sua vida perderá todo o sentido. Os anciões de sua seita dizem que ela é uma gênio da espada raramente encontrado em 100 anos. Mas somente neste sênior. Seu talento não vale nada. Depois de voltar para casa, Li Sishu começou a refletir. Ele pediu repetidamente ao príncipe que mostrasse o vídeo daquela espada. Começou a analisar os vários ângulos daquela espada através do príncipe. Ele sabe muito bem o que vale. Então é melhor deixar o príncipe ajudá-lo a analisar mais. Se ele conseguir aprender até mesmo um pouco, já está ótimo. O príncipe ativou a função de viagem no tempo. Dito isso, um portal do tempo se abriu bem na frente de Li Sishu. Ele planejava ir a outro mundo para praticar sua espada. Afinal, no mundo real ele não pode agir livremente. Mas no outro mundo é diferente. E ele ainda pode trazer alguns tesouros de volta. Entre 3 pessoas, sempre há algo que posso aprender. Eu devo me autoavaliar 3 vezes. Estou sendo leal ao ajudar os outros? Estou sendo confiável com meus amigos? Não estou transmitindo conhecimentos corretamente? Apenas um velho estava sentado atrás de uma mesa, falando sobre algo para os discípulos à sua frente. Mas nesse momento, a silhueta de Li Sishu apareceu de repente. Li Sishu primeiro olhou ao redor. Em seguida, ele desviou o olhar para o velho. Traga isso aqui. Dito isso, Li Sishu rapidamente roubou o livro das mãos do velho. No entanto, ele esperou um momento. Descobriu que ele ainda estava no mesmo lugar. Droga, estou acostumado. Esqueci que desta vez não era uma viagem no tempo de 5 segundos. O velho e seus 3.000 seguidores olhavam fixamente para Li Sishu. Droga, já roubei.
O que um velho pode fazer comigo, afinal? Velho, quem é você? Parece bem impressionante. O ancião semicerrava os olhos. Em seguida, levantou-se devagar. O velho tinha 2,4 metros de altura. Seu corpo estava cheio de músculos. Na cintura, ele carregava um grande machado com a palavra virtude escrita. Parecia amigável. Não parecia um velho sério. O velho Kong Kyo se apresentou. Posso perguntar, jovem amigo, o que você deseja? Kong Kyo lentamente puxou o machado. Colocado no pescoço de Li Sishu, disse: Fique tranquilo, eu sempre usei a virtude para convencer os outros. Desde que você consiga explicar claramente. Eu sempre fui fácil de lidar. Li Sishu começou a suar frio. Confúcio é esse cara. Ele não é da escola confuciana? Se você não disser que é Confúcio, eu pensei que você era Li Kui. Mas ainda bem. Embora Confúcio seja o fundador do confucionismo, ele é apenas uma pessoa comum, mesmo que ele seja um pouco severo. O que isso pode me fazer? No entanto, nesse momento, vimos Confúcio tremendo levemente. Imediatamente, uma infinidade de luz dourada emanou. Uma enorme manifestação de um santo lentamente se posicionou atrás de Confúcio. Fique tranquilo, nós da escola confuciana valorizamos muito a benevolência e a justiça. Nunca vamos abusar da nossa posição para oprimir os outros. Dito isso, seus 3.000 seguidores deram um passo à frente. Um deles sacou 2 machadas. A machada da esquerda tinha a palavra pessoa escrita nela. Sob o céu, com os pés na terra. À esquerda estão as pessoas. À direita está a justiça. Está tudo acabado. Este mundo é realmente o de um cultivador. Este Confúcio não deve ser o santo do confucionismo, certo? Aquele velho Confúcio. Meu respeito por você é como o rio amarelo, que transborda incessantemente, fluindo sem parar. Hoje, ouvir suas palavras é melhor do que ler 10 anos de livros. Não pude me conter e acabei pegando seu livro. Por favor, me perdoe. Como se diz, no final do confucionismo, quem é o pico? Com uma espada, Confúcio se torna vazio. Há 3 milhões de eruditos nas alturas. Ao te ver, talvez eu me curve. Li Sishu não consegue lutar contra isso. Corri para bajular. Confúcio está certo. Continue assim. Velho, você não tem um pouco de dignidade? Aquele que está no cume da arrogância. No mundo há você. Se há Confúcio, então há céu. Se o céu não tivesse criado Confúcio, as eternidades seriam como uma longa noite, com as mãos segurando o sol e a lua, colhendo estrelas. No mundo, não há ninguém como você. Um livro como um sutra guardado no ventre. Sua vida depende de você, não do céu. Primeiro veio Confúcio, depois o céu. O grande imortal alcança a terra. Confúcio é o mais bonito. Falando no final, Li Sishu ficou sem palavras. Dizem que os confucionistas são mais acessíveis, né? O rapaz é muito bom. Eu gosto de pessoas sinceras como você. Dito isso, Confúcio guardou o machado. E então deu 2 tapinhas fortes no ombro de Li Sishu. Confúcio deu um tapinha no ombro de Li Sishu. Quase o fez cair no chão. Esse velho é muito malicioso. Com músculos, ainda se diz um literato. Este é o famoso literato capaz de pacificar o mundo com a caneta. E o guerreiro capaz de mover os céus e a terra, certo? Você acredita que esse velho musculoso tem mais de 2 metros de altura? Ele deve ter crescido tomando hormônios, não é? Já está tão velho assim. Já deveria estar curvado e corcunda, certo? Rapaz, você pode nos contar como chegou aqui? Fique tranquilo, fique tranquilo. O velho é um literato. Não machuca facilmente. Não se deixe enganar por esta machado extremamente afiado. Mas na verdade, é apenas um objeto cerimonial. Esta espada também. E este bastão de espinhos também. São apenas enfeites cerimoniais. Confúcio guardou o machado. Disse calmamente: Seu velho nojento. Muito malvado, eu não acredito em você. Posso até entender que o bastão de espinhos é um acessório cerimonial. Este negócio também pode ser considerado um objeto cerimonial. Isso é, no máximo, uma arma letal. Li Sishu sentiu que o velho estava o ameaçando. Resposta satisfatória. É um objeto cerimonial. Resposta insatisfatória. Então é uma arma letal. Então, surge a pergunta: como enganar esse velho musculoso com força descomunal? Apenas encher linguiça não vai funcionar. Não se deixe enganar por ele, que parece burro e grosseiro. Mas ele estudou literatura. Ele é bem inteligente. Se eu disser que sou um viajante do tempo, você acreditaria? Li Sisulu pensou um pouco, mas ainda assim achou. Para ser sincero, não fale sobre viajantes do tempo se saindo bem em mundos diferentes. Existem muitos verdadeiros grandes mestres que podem ler mentes. Se não souber, tudo bem. Mas se eles realmente puderem ler mentes, então você não estaria em apuros? E além disso, o que há de errado com os viajantes do tempo? Quantos são realmente grandes? Quem se importa com os viajantes do tempo? Será que eles podem invadir aquele universo inferior da Terra?
Mesmo ele precisaria estudar por 2 dias, não? O cara consegue partir em um dia. Além disso, embora esse Confúcio não pareça um bom homem, Confúcio realmente é um bom homem. Pelo menos, nominalmente, ele é. Você merece crédito por isso, garoto. Não se pode mentir na frente de um sábio. Se você disser uma única mentira, hoje você terá que arcar com as consequências. Você é um sábio ou um vilão? Por que você é tão severo? Garoto, nos próximos dias você vai me seguir. Isso é uma punição por sua falta de respeito. Isso já é considerado uma punição. Garoto, não fique tão animado. A seguir, vou visitar os velhos sábios de centenas de famílias. Devemos conquistá-los com virtude, fazer com que eles sigam o confucionismo. Então você está indo desafiá-los pessoalmente? Não é de se admirar que tenha 3.000 seguidores. E ainda carrega 3 armas extremamente afiadas. Isso aqui não tem nada a ver com o confucionismo. Seria melhor se você mudasse o nome para Gangue do Machado. Apenas essa é a gangue. Li Sichu sentiu que estava em apuros. Você está desafiando centenas de famílias sozinho? Isso não é uma sociedade histórica séria. O nível de poder deste mundo é extremamente alto. Mesmo que você seja um velho musculoso, quantos você consegue derrotar? Mas ao olhar ao redor, com 3.000 seguidores ao redor, Li Sichu entendeu. Subir no barco é fácil. Afundar o barco é um problema, e Confúcio não deve ser tão fácil de eliminar. Além disso, quem se importaria com uma simples soldada? As grandes questões são resolvidas pelos velhos. As pequenas coisas são resolvidas pelos discípulos. De qualquer forma, não precisa que ela se importe. Primeiro vamos para a casa de campo. Confúcio disse, eu e meus 3.000 discípulos estamos na casa dos camponeses. Enquanto falava, Li Sichu sentiu uma força inexplicável. Ele o levou diretamente a atravessar inúmeros espaços. Em um instante, apareceu no território da casa dos camponeses. A casa dos camponeses preza pela sabedoria e pelo trabalho conjunto com o povo. Assim que Li Sichu apareceu, viu um grupo de jovens da casa dos camponeses cavando buracos e cavando a terra. Parecia que estavam semeando. Quando as pessoas da casa viram que Confúcio havia chegado, imediatamente correram. Até as enxadas e picaretas que estavam nas mãos abandonaram. Li Sichu não sabia quem era Confúcio. Mas como poderiam não saber? Dizem que quem se opõe a Confúcio não acaba bem. As notícias já se espalharam como um caos. Até mesmo grandes praticantes espirituais o avaliaram, dizendo que ele poderia trocar de lugar com o imperador de Jade, mas não poderia trocar com o rei do inferno. Em argumentos, você não consegue superá-lo. E em brigas, você também não consegue vencê-lo. Você não pode refutar suas razões. Isso não é o mesmo que reconhecimento? Já que você reconhece a nossa escola confucionista, então por que ainda não se juntou? Você acha que eu, o Kong, sou desprezível? Mas eles são da família agricultora. Eles são um grupo de agricultores. Que merda de confucionismo é esse? O que eles querem é que toda a população do mundo consiga se alimentar. Eles estão errados? Por fim, Kong Kyo teve uma conversa amistosa com o chefe da família agricultora. Kong Kyo saiu da família agricultora se sentindo leve e revigorado. Quanto ao que realmente foi discutido, ninguém sabe. Foi a partir daqui que o chefe da família agricultora começou a sair de cadeira de rodas. Depois, Confúcio conquistou algumas famílias com sua virtude. A maioria não era páreo para Confúcio. Mesmo com apenas ele já era o suficiente. Nem mesmo seu irmão tinha espaço para agir. Li Sichu também ficou secretamente aliviado. Muito bem, parece que esse velho Kong ainda tem algumas habilidades. Ele agora só precisa todos os dias servir chá e água para Confúcio. Essa punição é completamente infantil para ele. Até que eles chegaram à casa dos guerreiros. A escola militar e a escola agrícola são bem diferentes. Os camponeses só sabem cultivar a terra. Mas os irmãos da escola militar realmente estudam a arte da guerra. Quando Confúcio chegou, eles já tinham formado suas tropas. A escola confuciana valoriza a literatura. A escola militar valoriza a força.